sabendo que domingo, né, viria ao planetário para conversar com atividade do planetário. Então, conversei com o colegiado para que a gente fizesse essa conversa com ele. Eu realmente fiquei muito feliz. Eu acho que todos vocês, acredito que já devem ter visto esse rapaz que para mim, digamos assim, como é que eu diria, um fenômeno da natureza. Estou brincando, a palavra é natureza, mas social, né? E que ama a física, e que assumiu essa tarefa maravilhosa de divulgar, de colaborar na divulgação da ciência, na divulgação da física, de uma forma que qualquer pessoa tenha conhecimento ou não prévio de física, consegue compreender, consegue perceber que a física não é algo externo, assim, de outro mundo, sim, é do nosso mundo, é do nosso dia a dia. Certo? E eu fiquei realmente muito feliz em poder tê-lo aqui. Certo? E eu queria, então, se você viesse aqui, pediria já de antemão uma salva de palmas. Porque vocês já imaginaram, certo? 200, 300, 500 jovens espalhados pelo país. Certo? Que coisa fantástica. E aí, o nome desse nosso evento é uma roda de conversa. Claro que não vai dar para a gente fazer uma roda, né? Mas uma coisa informal, onde ele pudesse contar para a gente o que o levou a fazer isso, como, e o que ele quiser falar. Eu acho que a gente, em primeiro lugar, deve ouvi-lo. Não sei se o professor Fred, o coordenador do colegiado, gostaria de... Não, é só... Bom, Ricardo já falou, é um prazer. Acho que muitos já conheciam o Domingos das redes. Ele realmente faz um trabalho muito legal nas diferentes redes sociais, fazendo experimentos com elementos muito simples, mas muita empolgação e uma explicação muito próxima do entendimento das pessoas. Por isso que acho que é um sucesso. E aí, quando o Ricardo comentou, a gente disse, com certeza, vamos conversar. Acho que é importante ter uma conversa com nossos estudantes, com a nossa comunidade. Domingos, bem-vindo. E aí, acho que a ideia é essa. Você começa a falar um pouco, as pessoas tendo dúvidas, tendo interesse, vão interagindo. Obrigado pela oportunidade. Tá certo. Domingo, se você quiser sentar, se quiser ficar em pé, se quiser sentar na mesa, aí você decide. Pode, sem problema. Eu não aconselho, mas sentar. Acho que ficaria mais confortável em pé, movimentando, não dá pra ver tremendo. Você decide. Brincadeira. Pessoal, 10 horas, né? Então, bom dia. Tudo bem com vocês? A primeira coisa que eu quero dizer é que essa é a vez que eu estou mais sentindo medo. Então, teve outra vez muito parecida e eu senti quase tanto medo como agora. Só que lá eu estava mais relaxado, porque era uma empresa, né? Uma universidade de olho em mim, né? Quando eu tive que apresentar uma palestra sobre energia elétrica, energia solar, energia fotovoltaica lá, para o pessoal. E o pessoal que estava na plateia eram engenheiros elétricos. Imagine, então eu não tenho formação nenhuma, estou cursando matemática na metade do curso. Se não vacilar em 2 anos termina, eu estou vacilando. Então. Mas por um bom motivo você está vacilando, né? Por um bom motivo, uma oportunidade que nunca vai se repetir. Então, eles eram engenheiros elétricos e eu tinha que falar sobre energia solar, então era bem complicado. Então eu apelei para a história, vou contar a história da energia solar, pelo menos lembrar eles, que eram profissionais da área. Então é um prazer ter vocês aqui, muito grande, estar com vocês. E todos são professores de física, estudantes de física, né? Olha que incrível, eu gosto mais de matemática e a primeira reunião desse nível que eu estou tendo não é com o pessoal de matemática, é com o pessoal de física, por causa dos filhos. Então é isso. Só dizendo como tudo começou, aí depois vocês fazem as perguntas e eu faço minhas perguntas para vocês, porque o que eu queria era ficar chateando vocês igual chateou o professor Ricardo lá, fazendo perguntas, né?
Eu tenho aqui, esse aqui é o barquinho lá que anda contra o vento e tudo, você sopra e ele não vai contra o vento, né? Que alguém já viu por aí. E como tudo começou, como o professor Ricardo pediu para mencionar, cara, eu acho que o principal culpado de eu fazer experimentos, de filmar, de querer entender física ou algo do tipo, seria o incentivo do meu pai, né? Então, o pai sempre estava olhando as estrelas lá e ficava me mostrando. Ele aprendeu a ler sozinho, de alguma forma. De alguma forma ele aprendeu a ler sozinho, ele nunca foi para a escola. E sabia ler muito bem, ele me ensinou. Eu já fui para a escola sabendo ler, escrever as palavras casa, bola, porque ele me ensinou lá, até porque eu não fiz primário nem nada, fui para a primeira série, lá na roça sempre fui para a primeira série. Então, eu gostava de pesquisar física, matemática, eu sempre gostei por causa disso. E para gravar os vídeos, eu comecei a gravar quando eu fiz isso aqui. Essa é uma cartolina, essa cartolina já vai fazer 2 anos, porque a primeira que eu usei para fazer o telescópio nunca rasgou, eu queria que rasgasse para mim, trocar e nunca rasga. Então, como você bem sabe, só uma lente aqui e outra aqui. O legal disso, além de ser de papel, é porque eu consegui na minha cidade, nas lojinhas lá. E ficou idêntico ao do Galileu, o aumento da potência das crateras da Lua, as fases de Vênus. A Sailândia do Maranhão. A cidade grande mais perto é Imperatriz, que tem aeroporto, tem mais populosa. Imperatriz é Maranhão. Imperatriz? Não. Conheço no sul, de Maranhão e depois do Maranhão. Isso. O sul, assim, é mais para o centro do Brasil, correto. Então, quando eu fiz isso aqui e filmei, aí eu falei assim, cara, que legal, eu tentei fazer isso desde os 12 anos. Lembra que eu falei que meu pai ficava olhando estrelas? Aí eu lembro muito bem de um livro azul, ou é da Ática ou é da Moderna, editora, que tinha um mapa das estrelas. Aqui era a primeira lembrança que eu tenho na minha cabeça de tentar fazer um telescópio. Então eu vi lá as constelações e fui tentar fazer. É tanto que eu peguei as lentes da minha avó, roubei as lentes do óculos dela, então, e tenho elas até hoje. Elas vão fazer 13 anos já, porque eu tinha 12 anos na época. Só que não deu certo, é claro. Eu tinha 12 anos e tentei fazer e não deu certo. Aí vim tentando e nunca deu certo. Agora eu tentei, ele pensou no colegiado de física, o carro do colegiado de matemática, tentei fazer o telescópio de novo. Aí é claro, agora eu já era adulto, já sabia um monte de coisa e tentei fazer e deu super certo, mais fácil, né? E agora eu consigo fazer até com plástico, com aquela lanterninha de chaveirinho de R$1,25 centavos. E dá pra ver as crateras da Lua, dá pra ver a Terra de Copernico, cratera de Chico, Stalin, né? Então, depois que eu filmei isso, deu super certo, o pessoal se postar no TikTok, aí depois eu comecei a fazer experimentos tipo do torricello lá, da pressão da água, 10 metros, tudo. Aí foi dando muito certo, e por um milagre eu tô aqui com vocês, né? Então esse é o motivo de eu estar aqui, foi assim que tudo começou. E agora vocês podem perguntar o que quiser e eu pergunto o que quiser pra vocês. É um prazer estar com vocês aqui, tá? E é assustador, porque é como se do nada você chegasse, sei lá, não era pra mim estar aqui, você sente que não era pra você estar aqui, entende? É como se você fosse convidado para um almoço e lá tivesse só comidas que você nunca viu na vida, entende? Então você nunca viu a primeira vez. É mais ou menos essa ideia. Então muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Eu tenho curiosidade de saber, quando você diz que você sempre teve essa disposição para ver a causa do seu pai, que ficava vendo as estrelas, mas do fato do seu pai ver as estrelas, né? E você curte olhar para as estrelas, tem uma distância. Entendi, legal. Né? Porque você olha as estrelas, estão vendo as estrelas, né? O que há? O que tem na sua cabeça, né? Em termos de meta, e que tinha, né? E que você desenvolveu isso, para você, a partir dessa ideia, te levar a ir buscar, tá? E aí, para responder essa pergunta, eu queria que você falasse assim, você me já disse que você foi alfabetizado em casa, e que daí você foi para um primário, e aí você fez um curso normal. Isso. É isso? Isso mesmo. Tá. O que me fez querer? Assim, eu acho que no fundo, e todos aqui podem, nós vamos tirar uma prova disso, quantas pessoas aqui, sem saber o motivo, e é um experimento agora que ele está fazendo, sem saber o motivo, por qualquer motivo que seja, que você não saiba, quantas pessoas aqui já olharam para o céu estrelado e acharam bonito? Pode levantar a mão, por favor. Todos. Então,
Todos, entende? Eu não vejo nenhum sem levantar a mão. Então, é tipo assim, eu acredito, é uma crença pessoal, que todo mundo tem vontade de ficar olhando o céu. Então, eu acho que já vem daí. Aí alguns têm muito mais vontade que outros. Então, você fala da diferença entre querer imitar meu pai e de eu ficar fissurado olhando. Então, talvez eu só goste um pouquinho mais do que meus vizinhos, por exemplo. Mas acho que todo mundo no fim gosta. E também, talvez eu goste mais dessas coisas experimentar. Não, mas eu quero saber assim, se você conversando com seu pai, se você no diálogo normal Com de ele. casa, ele falava coisas que chamavam mais sua atenção. Isso. Então, Porque esse é a diferença, né? Porque repare, por exemplo, uma criança, você mostra, no céu, olha lá, aquela estrela, que é as Três Marias e tal, e ela olha, tá? E depois vai embora. Mas alguma coisa no diálogo do seu pai teria te chamado mais atenção ou não? Ou é uma coisa altamente individual, entendeu? Não, teria. Porque assim, a minha vida, eu morei na roça um tempo, via a mãe lavando a roupa no rio, a gente matava o gado e tirava as tripas dele, tinha que limpar. Então, vendo aquilo de verdade, assim, e quando eu vim para a cidade, por exemplo, que a carne já chega pronta, limpinha, causa um choque muito grande, você quer saber como que a carne chegou ali. Então, eu acho que não só o pai do fato de matar o boi lá, o pai de matar o boi e limpar ele, não só isso me deixava curioso, mas o fato dele fazer aquilo de uma forma gostosa para ele, era tipo, outras pessoas mostraram as estrelas, mas por que o pai chamou atenção? Porque ele gostava de fazer aquilo. Imagine você ver uma pessoa tocando e a música é bonita, agora você vê a pessoa tocando e a pessoa ama aquela música e você vê que a pessoa ama aquela música. Isso é Então, fantástico. eu sabia que meu pai amava aquilo, entendi? Isso é fantástico, sabe por quê? Porque a gente fica, eu trabalho com formação de pessoas. Então, a gente fica dizendo para o pessoal, entendeu? Que quando você gosta da ciência, você gosta da ciência. Você não gosta de ótica, você não gosta de mecânica, entendeu? Você não tem cabimento a gente pensar que, eu gosto, eu estava dizendo para os meus alunos hoje, agora nesse instante, dizendo, não tem cabimento você chegar na sala de aula e dizer assim, pessoal, hoje nós vamos tratar do assunto, é muito chatinho, mas não tem jeito, é necessário, então a gente vai tratar de tal assunto, né? Quer dizer, qual é o aluno que vai se interessar por esse assunto? Nenhum. Eu acredito que a pessoa não aprende se não quiser, né? Se não quiser, exatamente. Acho que então, acho que bacana essa... Você faz matemática, você não faz isso? Licenciatura em matemática. É tanto que, como vocês são físicos, eu pesquiso uns números que são ao maior tamanho. Ela é química, né? Química, né? Não, mas não é saber um pouco de matemática. Tem os números primos, aí qual é a maior sequência de números, tipo 1, 2, 3, 4 que você faz, que são todos. Se quiser escrever, Tem que ser, deixa eu ver aqui. Tipo assim, ó. pega logo os 10 que pode ser aqui primeiro no branco. Não, pode ver. Tipo 2, 3, 4, 5, 6. Aí todos esses números aqui, ó, eles são múltiplos de 2, 3 ou 5. Aqui é múltiplo de 2, aqui é múltiplo de 2, aqui é de 2, aqui é de 3, aqui é de 5. Aí esse aqui tem tamanho 5. Aí o tamanho desse tipo de sequência com essa característica, hoje eu sei, eu descobri antes de vir para cá, antes da viagem para Seda, tudo bem? Que esses números são os números de Jacob-Stahl aplicados sobre a função primordial menos 1. Eu descobri isso antes de vir para essa viagem. Eu achei a minha vida toda que eu tinha feito uma descoberta sobre isso. E eu realmente fiz, porque o caminho que eu cheguei foi independente. Eu testei todos os números até 3 milhões e descobri que eles são o primo anterior 2 vezes menos 1, que é o mesmo resultado que o Jacob-Stahl chegou. Só que o Jacob-Stahl teve acesso a computadores como vocês têm aqui na universidade, ele testou até 10 elevado a 30, mais que 6 elevado a 11, só para você ter uma ideia, como eu amo matemática, então, esse aqui é o meu mundo, é o que eu tive mais facilidade para aprender. Voltando para a sua pergunta, eu tenho uma lembrança de uma coisa que era assim, ó, eu estava brincando com o pessoal do PEGA, do Trisca lá, e eu devia ter, sabe quantos anos? 7 anos, porque quando eu cheguei na cidade eu tinha 8 anos. Eu só lembro daquilo, não sei explicar como. E eu lembro que eu estava brincando lá com 7 anos de idade, correndo, e tinha uns postes que passavam na avenida. Eu lembro de olhar para os postes e ver assim, ó,
tem 2 postes, aí tem 2 espaços entre os postes. Aí tem 3 postes, tem 2 espaços. Tipo assim, a quantidade de espaço entre os postes era a quantidade de postes menos 1. Eu não sabia o que era número naquela época, eu estava aprendendo a ler. Mas eu tinha percebido uma espécie de regra, entende? Então, talvez que seja daí que veio um outro bem, por isso que eu gosto desse livro. Ninguém gosta desse livro, eu nunca encontrei outra pessoa. Mesmo no curso de matemática, eu nunca encontrei outro professor que gostasse de procurar a sequência de múltiplos. Isso pouco importa para ele, seria uma teoria dos números. Então, eu realmente gosto de matemática, desde que eu tenho lembranças que eu não tenho com gente na matemática. A física, para mim, é muito mais difícil de aprender do que a matemática. É até que eu estava conversando com o professor Ricardo, que por mais que eu consiga calcular, eu tenho aqui 2 cilindros, eu consigo calcular o princípio de Pascal, eu consigo saber se o avião vai voar ou não, eu odeio não saber de onde vem as regras da física. Para mim, algumas coisas são magia ainda. Eu não gosto, é muito mais matemática, é mais fácil para mim, mas a física é o segundo amor. Na parte experimental, principalmente, né? Aí eu gosto da parte teórica e da parte experimental. A parte experimental me convence mais. Sim. A teórica parece matemática. Sim. Pessoal, senhor? Como é que você começou a seu interesse em divulgar esses fenômenos físicos como inspetor? Porque aí a gente já entendeu mais ou menos acho que a sua curiosidade que você contou, professor, isso. E como é que você começou? Como levou você a começar? Eu vou pegar essa curiosidade e vou pegar minhas descobertas e de alguma maneira compartilhar isso com as pessoas. O que despertou isso em você? O que começou foi justamente o telescópio. Tipo assim, eu sempre fiz experimentos, sempre tentei fazer tudo. Mas quando eu consegui fazer isso... deixa eu ver aqui. Quando eu consegui fazer... O do barquinho? Do barquinho. Ontem a gente foi numa escolinha do ensino fundamental. Fazia muito tempo que a gente tinha ido na escolinha fundamental. Senti o cheiro da cantina. A primeira vez em muitos anos, que a gente se esperou não ter comida. Aí, eles falaram assim, tem uma piscina lá embaixo, você desculpar com o contra o vento, pode descer lá. A gente desceu, a turma toda, soltou o barco, ele voltou, ficou todo mundo impressionado. Começou com aquele papel ali. Então, eu sempre fiz experimento. Por exemplo, uma vez eu iniciava numa praça pública, de noite, abordou, eu queria aprender a gente lá, meu irmão, mandou um subir e descer. Por quê? Porque eu estava medindo a praça com uma linha de 400 metros de pipa. Então, de soltar pipa, papagaio. Eu tinha 15 anos na época, estava ensaiando no Maranhão, muito antes de qualquer vídeo. Os vídeos só vão aparecer em 2023. O primeiro vídeo que eu vou gravar vai ser em 2023, mas eu já fazia, já media coisas. Então, eu sempre fiz esse experimento, sempre quis entender. Sempre fui curioso com algumas coisas. Agora eu não filmava. A primeira vez que eu vou filmar assim no set vai ser quando eu faço pela escola. Aí eu, cara, as pessoas têm que saber fazer isso. Aí quando eu fiz, que eu vi as crateras da Lua, aí eu, caraca, que legal, funciona. Se alguém tentar fazer com papel, com as lentes, ele vai conseguir. Eu vou filmar e colocar isso na internet. Para a pessoa ver. Tanto que eu só coloquei nas minhas redes pessoais. Aí um amigo viu o Hermes e falou assim, olha, você posta no TikTok, o pessoal lá gosta disso, eles vão gostar. Aí eu postei, sem pretensão nenhuma. E, é claro, como não tinha dado certo, aí eu pensei assim, todos aqueles experimentos de física que eu sempre testei davam errado, aquele, por exemplo, do raiozinho, coloca a bola de alumínio eletrostática, e aproxima dele sai um raiozinho, ou aquele do disco lá, de papel alumínio, assim, energiza lá e tudo. Eu sempre tentei fazer aquelas coisas, e sempre deu errado. Sempre deu errado. Nem o balão não ficava no cabelo, não levitava. O bocal da caneta no jeans não funcionava de eletrostática. Dava a maioria das vezes errado. Só que por algum motivo, depois disso aqui, todos os experimentos de física começaram a dar certo. Até uns que eu nunca tinha feito. Talvez porque eu já era grande e persistente, né? Adulto já. Tipo, 18 anos, eu acho que mais de 18 anos. Então eu comecei a filmar por causa disso, por causa daquele cara ali. É por isso que eu levo ele pra todo lugar. Eu lembrei de porque eu tô aqui. Eu digo que tem 2 culpados no ter dado certo. O telescópio de papel e a Wendy, que grava todos os vídeos. É a esposa, né? Ela também faz matemática, viu? Pra vocês terem ideia. Dá uma disciplina na minha frente. Espero ter respondido a sua pergunta. Tudo começa com esse livro. Ele é um motivo de começar a gravar. Alguém tinha mais falado? Sim. Você tem um roteiro do que você vai fazer no próximo vídeo?
postar esse experimento, depois esse. E sua intenção é divulgar a ciência ou ganhar views mesmo? Qual é a sua pretensão pessoal? Ganhar dinheiro com essa divulgação ou divulgar a ciência? Legal. Ó, qual a pretensão? Por exemplo, quando isso aqui, se eu conseguir resolver isso aqui vai servir para quê? Para nada. Mas o que eu vou mostrar com isso ali? Duas coisas. Eu vou mostrar que a conjuntura de legenda estava certa, por exemplo, e que qualquer pessoa consegue fazer algo incrível. Uma descoberta de uma lei fundamental do universo. Então, qual o objetivo de eu estudar isso aqui? Eu ganhei alguma coisa? Não. Talvez eu ganharia o prêmio da teoria dos números de informática oferecido pela França, que acho que é $5.000 atualmente. Se escrevesse um artigo fenomenal sobre isso, mas não teria interesse nenhum. Queria só descobrir isso. Então, por que eu faço essas coisas? É porque é legal, tipo assim, esse aqui já apareceu um monte de gente, bora fazer um que eu preciso vender para vender, tem gente que quer comprar. Aí eu falo, não, eu não fiz para vender, eu fiz para ganhar lucro. Então, qual o objetivo? Não é ganhar dinheiro, não é ganhar visualização, é tanto que para ganhar visualização, sabe o que eu faria? Uma bobina de Tesla, chegava com uma lâmpada aqui longe e acendia a lâmpada. Pronto, as pessoas iam virar a lâmpada acender pelo ar. Então isso seria legal. Então eu prefiro fazer, por exemplo, um barco que anda contra o vento com um bocal de caneta, um saboneteiro, uma garrafa PET em costura, que não vai chamar tanta atenção, mas a coisa que está aqui é muito bonita, é a navegação contra o vento. Parece que o ser humano estava destinado à grandeza. Como é que todas as forças da natureza estão empurrando ele para vir para trás e o homem consegue ir usando as forças da natureza que estão empurrando para trás. Você provou que o vento puxa em vez de empurrar. Mais ou menos isso. Aquela história de andar com o próprio ventilador, né? Bem famosa em física, com a O vento vela. está puxando, ele está empurrando, ele está puxando, ele está Isso mesmo, tem que causar um desvio, né? Então, qual é o objetivo de fazer isso? É vender o barco e ganhar visualização? Não, o objetivo é finalmente a pessoa ter como ver que os portugueses chegaram aqui, que dá para andar contra o vento, e que é fácil fazer, entende? Tipo assim, então o objetivo é esse, enfim. Aí daria para ganhar dinheiro? Daria. Qual seria o jeito de ganhar dinheiro? Fazer propaganda, seria o jeito mais rápido de ganhar dinheiro. Daria para ganhar visualizações? Daria, com um vídeo bem sensacionalista, com uma corrida incrível, assim, o nível da tecnologia. Então, mas o objetivo não é esse, o objetivo é... E aprender, porque eu estou aprendendo também, eu nunca tinha visto isso aqui. Então, quando eu faço vídeo, eu estou aprendendo. Por exemplo, existem vídeos futuros, você perguntou se tem roteiro, que já tem eles prontos. Por exemplo, eu cortei o cabelo, ela é grandão aqui pra cá, né? Aí por que eu cortei? Eu estou contando os fios de cabelo. Então, eu já estou em 20.605. Vai dar mais ou menos. Contando os fios de cabelo, um por um. Você está contando? Isso. Você corta e conta? Não, ele era grandão, né, até aqui. Aí eu cortei todo ele por igual e amarrei, né? Aí eu tenho umas mechinhas separadas. Aí eu vou separando elas e contando, de uma por uma, com uma pinça, com uma agulha. Pra saber se vai dar certo, se vai ser. Aí esse tá levando muitas horas, tá? Eu já passei 2 meses só consegui chegar em 20 mil. E aí vai dar mais ou menos 100 mil fios de cabelo. Então, quando eu contar ele, sabe o que eu vou fazer dizer? Eu vou fazer dizer que é verdade aquilo que tem na internet, que o ser humano tem 20 mil fios de cabelo. Eu contei, meu olho piscou, cada fio de cabelo assim. Eu vou ser um testemunho que é verdade. Tem outros vídeos, por exemplo, eu não vou fazer nenhum vídeo sobre o princípio de Pascal enquanto eu não entender o que eu conversei com ele, porque é um absurdo, eu não gosto de ideia do YouTube. Então, eu não faço alguns vídeos porque eu não entendo. E outros eu faço com um objetivo claro. E se você juntar todos os vídeos meus, eles seguem uma cadeia enorme. Você vai ver que a gente começa lá com calculando a altura de coisa, vendo a proporção. Aí de vez em quando aparece os ângulos lá, a teoria dos ângulos, a desigualdade triangular. Aí no futuro é para todos esses vídeos meus virar tipo um filme da Marvel, a gente juntar em um superar. Então, mas bem Posso fazer uma pergunta bem provocativa? Pode ser, pode. Quem veio primeiro? A matemática ou a física? Eu amo responder essa pergunta. Eu penso assim, ó, o que é a física e o que é a matemática? Eu tenho até medo desse cara porque ele falou dos livros vai me corrigir depois. O professor Ricardo botou. Ele me assusta mais do que vocês porque eu conversei mais com ele, acredito nisso. Com o outro também, o Marcos Vinícius, lá. Mas o Marcos Vinícius é experimental, parece que ele não consegue, assim,
assim, vencer uma luta mental, parece que ele vai vencer no experimento, entende? Mas quem sabe, porque eu quero fazer um experimento, talvez, medindo coisa, né? Então vamos lá. Quem veio primeiro, matemática ou física? Eu penso assim, ó. Aqui tem 3 coisas, né? Aí pra mim, tá claro que aqui é a matemática que governa. A física pouco importa aqui. Então, se eu trocar isso aqui pelo pincel, pouco importa. Eu não preciso de nada da física aqui, nem a luz eu não preciso. Eu preciso saber que é 3 coisas. Pra mim, a física pouco importa. Aqui é matemática. Então, aqui a matemática é a verdade, ela é a coisa fundamental do universo. Aqui ela veio primeiro. Então, antes de aparecer 3 bodes, ou 3 elétrons, 3 coisas, 3 jacaré, 3 elefantes, a matemática já dizia. Então, a matemática aqui é superior à física para mim. Nesse contexto aqui. Porque tem 3 coisas. Agora, quando que a física vai ser superior à matemática? Está falando do seu objetivo. É isso? Do meu objetivo? É, porque você diz tem 3 coisas aqui. Uhum. Mas quando você diz tem 3 coisas aqui, Uhum. você está dizendo mais do que isso. Você está dizendo que você está olhando para Uhum. 3 coisas. Isso. Só que Sim. é uma forma de ver minha. Tipo assim, ó, aqui a matemática veio primeiro. Por quê? Porque a matemática é superior a qualquer mudança física que eu faça aqui. A matemática aqui, ela é mais poderosa, é mais constante do que a física. Essa é a primeira. No segundo exemplo que eu vou dar aqui agora, ó, aí a matemática é falha, ela é mais baixa, é inferior que a física. Ó, aqui eu tenho 3 coisas, eu tenho 3 maçãs, mas eu não posso comer 5 maçãs. Eu não posso ter 3 maçãs e comer 5 maçãs e ficar comendo 2 maçãs. Eu só tenho 3 coisas. Agora, onde é que eu posso fazer isso? Na física, eu posso dar 1, 2, 3 passos para frente, isso está perfeitamente coerente, e na física eu posso voltar 5 passos para trás. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui a física é muito superior à matemática. Entendeu? Então eu vejo assim, tem horas que a matemática é muito superior à física de lavada, e tem horas que a física é muito superior à matemática de lavada. Tá, mas quem falou em superior? Não, o superior que eu falo é quem veio primeiro, você falou que veio primeiro, né? Quem veio primeiro? Aqui, quem veio primeiro é a matemática, porque ela é superior em muitas características. Não é que é superior, é que é mais estável, é mais consistente, ela é mais persistente, Primitiva, né? ela é mais básica, é mais fundamental. Aqui não, aqui a física é mais fundamental. Na matemática não faz sentido voltar menos 2, a não ser que você já acredite no próprio cartesiano, né? A gente já tem que acreditar em outra coisa. Então, para mim, por exemplo, raiz quadrada de 2, um número que eu nunca vou parar de escrever. Que tamanho é daqui para cá? Aí, na matemática vai ser raiz quadrada de 2. Na física, não. Na física vai ser alguma medida. Na física não é raiz quadrada de 2. Porque para ser raiz quadrada de 2, primeiro você tem que formar um ângulo perfeito de 90 graus aqui. Aí, qual for o físico dessa sala que conseguiu fazer um ângulo perfeito de 90 graus e acha que fez um ângulo perfeito? Pode levantar a mão, se tiver alguém que Marco Veneza. Já? Alguém acha que fez isso? Qual é o desvio que você considera perfeito, né? Pois é, você tem que ter o erro mínimo, né? O tamanhozinho do erro. Exatamente. Tem a teoria da medida que não consegue fazer perfeito, né? Então, para mim, nesse caso, raiz quadrada de 2 é matemática, não tem física ali. Aquele número infinito é matemática. Então, quem diz que a raiz quadrada de 2 é matemática? Lá a matemática é muito, ela veio primeiro, ela é superior e todas as outras coisas. Agora, o que seria na física? As direções aqui, por exemplo. Entende? É mais ou menos assim que eu vejo. Então, em algumas ocasiões a matemática veio primeiro, e em outras a física veio primeiro. Por quê? Porque tem características mais fundamentais de uma certa área. Só que tem uma coisa bem legal que o Heisenberg falou, aí vocês são físicos, vão poder me corrigir se estiver errado, que ele disse que no fundo o universo não é feito de pequenas bolinhas que a gente chama de matéria, mas sim de entidades que a gente só pode ver usando as equações da matemática. Né? Então, é muito bonito isso, porque faz a gente entender que no limite as duas coisas são meio que uma só, né? Tipo na mecânica quântica, na estatística, essas coisas. Espero não estar falando besteira, porque eu dou um problema e estou começando a soltar. Uma vez eu estava no evento, aí veio um cara conversar comigo, né? No evento, eu acho que é na Campus Party. Aí o cara, ei, aquele vídeo teu do barquinho, alguma coisa assim, eu sei que era um fenômeno físico. Aí eu falei, ah, legal, a gente empurra lá, ele acerta, acontece aquilo e aquilo outro. Aí ele falou como se ele não conhecesse do assunto. Aí eu falei, ah, aquela é a lei de tal cara lá, do Bernoulli, do Fale, alguma coisa.
e o cara era um professor de física da universidade, né? Depois ele se identificou, ele, meu Deus, não sabia o que eu estava falando, né? E eu ensinando como se fosse para uma criança. E todo errado. E o cara era professor de física. Então, tá acontecendo isso aqui agora. Vocês são professores e eu esqueci que vocês eram professores. Ainda bem. Ainda bem. Com certeza. Pelo menos ficou natural, né? Eu vou aproveitar esse comentário para fazer uma pergunta que eu acho. Olha, eu sou professor do Instituto, não tenho experiência em divulgação. Quero perguntar para saber o que você acha de fato. Quando você faz divulgação, primeiro, são várias perguntas. Você faz o roteiro, como você faz o roteiro, você consulta alguém ou não, essa é a primeira coisa. E segunda coisa, quando você faz divulgação, como é importante passar a informação mais precisa possível e como é importante fazer ela mais compreensível possível. Como você balança isso na hora de fazer roteiros? Para mim, é muito mais importante passar do que ser exato. Por exemplo, eu posso dizer assim, o ente rápido do professor Ricardo está lá em cima, no primeiro andar, na sala 3. Aí, ele pode estar na sala 8, não me importa. Ela vai chegar no primeiro andar, procurar o professor Ricardo na sala 3, aí não encontrei, aí vou olhar aqui na sala 2, na sala, olhei na 8, pronto, a pessoa está na 8. Para mim, não importa a exatidão. Então, quando eu faço um vídeo, por exemplo, havia uma cruz na Itália que movia sozinho para o leste. Onde é que isso está? No livro do William Gilbert, um tratado sobre eletricidade, eletrostática e tudo. A pessoa que pesquisar isso na internet dificilmente vai encontrar, porque é um conhecimento que a gente esconde hoje, dentro que a física e a magia é a mesma coisa. Então, e a astrologia era a astronomia, por aí vai. Então, por que eu coloco essa informação no meu vídeo? Porque é muito mais importante a pessoa ficar curiosa para entender o eletromagnetismo e ela ir pesquisar e achar o professor Ricardo na sala 8, mesmo sabendo que ele não está na sala 3, do que ela saber que ele está na sala 3. Para mim não é importante a pessoa chegar logo na sala 3, professor Ricardo, do início que eu ia encontrar aqui. Para mim pouco importa. Quem se preocupa com isso aí são economistas, a lei do menor esforço e tudo. Então eu não quero isso. Isso já tem muito na internet, já tem pessoas resolvendo uma equação de segundo grau de uma forma de básica. Já tem muito. O que me preocupa é ser fácil, ser compreensível, fazer a pessoa ir atrás. Então a exatidão não é meu interesse. Nessa hora da aplicação. Aí você perguntou como que faz, né? Como que faz para fazer o roteiro e tudo? Eu faço assim, por exemplo, eu quero fazer um vídeo sobre o princípio de Pascal. Aí eu venho fuçando meus professores de física há muito tempo, o Ednilson, Marcelo, eles sofrem lá. Aí eu já tive uma curiosidade com o professor Ricardo, já conversei com ele sobre esse assunto. Aí eu vou fazer um vídeo sobre isso no futuro, mas nós vamos fazer um vídeo quando eu entender. Então, esse aí tem todo o roteiro. Quando eu fizer, vai ser explicando por que funciona o princípio de Pascal lá, por que eu consigo levantar a prova mais pesada. Então, já tenho a ideia perfeita na minha mente. Só falta eu entender a coisa. Dos fios de cabelo, eu já sei como eu vou fazer o vídeo. Vai ser sobre o princípio da carga dos cômodos. Mas eu tenho que ter o dado de contar os fios de cabelo, que eu estou contando. Então, esse já tem meio que um roteiro todinho. Agora, vídeo sem roteiro. Seria, por exemplo, medir o elevador Lacerda. Aí, para medir o elevador Lacerda, eu só tinha que fazer uma coisa, causar vários paralaxes. Aí eu podia fazer de forma que eu desejasse. Eu podia fazer andando para o lado, podia fazer andando para frente. Podia fazer 100 ir lá, que deu 3 elevadores, eu mandei 70 metros, agora só está faltando 2 elevadores. Pronto, deu 70 metros, ia embora. Então, nesse não tinha roteiro, só tinha um objetivo. Aí, como é que eu ia confirmar o elevador? O pessoal que lá, os policial, o pessoal na internet, de segurança, para ver a altura verdadeira dele. Então, Você fez esse vídeo aqui já? Aí na primeira vez deu 84, na segunda que a média vai ser 26. Mas é a mesma ideia, tipo, é muito simples, é só relação de tempo, é para vocês por isso é muito simples. Então, alguns não entendem, outros não. E alguns também naturais, por exemplo, como o professor Marcos Vinícius, ele viu ali 3 microscópios diferentes. Inclusive um que é de tato, que é o de sonda, né? Eu nunca tinha visto aquilo, nem ouvi falar na minha vida, então eu fiquei super impressionado. Então ali já poderia ter feito um vídeo super, quer dizer que ele vai tocando e vai desenhando a superfície, a sua ultrassom. Entende? Aí ele seria natural, sem poder ter. Entende? Seria uma descoberta para mim e para a maioria do pessoal que foi no meu canal, porque se eu não sei aquilo e eu ando pesquisando, deve ter muita gente também que não sabe, né? E deve ter muita gente que sabe também, né? Domingos, deixa eu ouvir. Uma pergunta.
uma das coisas que eu acho mais legais do seu vídeo é a sua empolgação nos vídeos. A gente tem muito vídeo de física ou de ciências, tecnicamente perfeitos, todos bonitinhos, que você percebe que tem muita gente atrás, tem uma pessoa falando, mas tem muita informação atrás, roteiristas, todas aí. Mas você passa uma empolgação impressionante. Isso é o que você, nesse processo, por exemplo, quando você vai gravar uma série, você gravou o vídeo pela primeira vez, você estava gravando com a sensação que você estava tendo e descobrir a altura. Até eu ficava feliz quando eu Outros, você quando faz algum experimento, aí você já testou antes. às vezes a gente já sabe. Tá, mas mesmo quando você refaz, você mostra uma empolgação impressionante. É porque é incrível. Isso eu tenho uma ideia, aquele do vago, por exemplo, eu podia ter feito um antes e filmar depois, né, na água descendo, que é o do poço. Aí eu falei assim, não, eu quero tudo original. Aí tanto que ela estava gravando lá de longe, assim, para se caso precisasse que cortasse esse lado da imagem. Eu falei assim, eu quero ver a primeira vez. Aí, o fato de eu nunca ter visto aquilo antes, tornou aquilo milagroso na hora. Então, eu tento deixar o mais natural possível. Quando a gente chegou no elevador, aí eu falei assim, Wendy, não me diz a altura do elevador, não me diz, não deixa eu saber essa altura de jeito nenhum. E andando pra baixo, assim, pra ver ela do lado. Aí, pra você ter uma ideia, quando eu medi que deu 84, aí eu falei, estamos 84 passos, gravando. Aí, quando eu parei a gravação, ela, isso, não quer fazer de novo, não. Eu não falei nada. Ela já sabia que estava errado. E ela estava querendo falsear o resultado, que eu fizesse mais perto. Eu falei, não me fala nada. Aí, quando eu fiz a outra que deu 68, ela já ficou animada. Ela, tá bom, isso aí. Então, eu tento fazer o mais natural possível. É tanto que às vezes a gente erra demais. Erra por 50 metros, é uma coisa que era para errar 1 metro. Mas eu tento fazer o mais natural possível. Agora, alguns a gente já sabe o resultado, mas é muito legal de ver. Por exemplo, isso aqui eu já sei que ele vai voltar quando eu soprar. Mas quando eu vejo é impressionante. Isso aqui eu já sei que eu vou ver a tela da dor, eu já filmei. Mas quando eu vejo, ainda é bonito, ainda é impressionante. Eu tô vendo um deserto solitário me olhando lá em cima, parado assim, é muito bonito, entende? Então, é o que a moça falou, tipo, o meu pai amava olhar as estrelas e eu acho que o que ele deixou pra mim foi o fato de amar aprender, não o conhecimento que o Cruzeiro do Sul é aquela administração, é o fato de amar, cara, aquele é o Cruzeiro do Sul, entende? Impressionante. Domingos, você está com quase 2 milhões, né? Agora tá com. Bateu aqui 1.900.000, tá com 1.800.000. Foi aqui em Salvador. E como é que é o assédio para tigrinhos e etc e tal? Porque eu já acompanhava você nessa daí. Você não tem na mídia comercial, você não faz propaganda e tal. Como é que você lida com isso? Como é que isso aparece? Porque a gente sabe que hoje o Instagram é muito isso também, é como você falou, né? De querer fazer, as pessoas começam a fazer, pensar no comercial. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Para você ter uma ideia de assédio, por exemplo, no momento auge, quando estava ganhando seguidores de verdade, que bateu 1 milhão de seguidores em 41 dias, aí ganhava 7.500 seguidores a cada hora. Então é tanto que eu fiz uma entrevista na rádio e começou com 960 mil seguidores, a entrevista durou 1 hora e meia, quando a gente ia atualizando no Instagram, saiu com 965 mil seguidores. Então era muito rápido, 5 mil seguidores tipo, em 1 hora e meia. Aí nessa época aparecia todo tipo de proposta, especialmente as mais ricas, né? Que são apostas. Quanto mais você aposta, tipo, você faz um contrato aqui, a proposta é tipo assim, você faz um contrato, você vai ganhar 70% de todas as pessoas que apostarem. Se a pessoa aposta R$1, vai ganhar 70 centavos. Mesmo que a pessoa perder, só ganhar, sei lá, porque milhões de pessoas iam apostar, a casa de aposta ia ganhar e aí ganhar. Então é mais ou menos isso. Então sempre teve. Na época da explosão, tinha demais. Tinha muitos, por e-mail, por WhatsApp, sei lá, por todo lugar. Agora não tem mais porque está mais estável, né? Tipo, já passou aquela explosão, quem é Domingos, agora a maioria sabe, de porta para alguns. Então teve muito. Só que eu nunca me interessei por dinheiro. Então, por exemplo, tem gente que quer que eu faça aqui de PVC, bem durinho. Eu não quero, não me importa fazer de PVC, entende? Porque eu não quero ele para nenhum objetivo, vender, para levar. Eu quero que ele rase, eu quero que ele morra, entende? Eu quero que ele tem que nascer, envelhecer e morrer. É tanto que
no caso do dinheiro, não me interessa o dinheiro. Não importa o dinheiro de forma alguma, entende? Então nunca foi meu interesse, mas teve muito, mandavam mensagem, iam pessoalmente, mandavam um representante, sei lá. Na época da explosão teve muito interesse de vender alguma coisa, né? Especialmente casa de aposta, porque o pessoal insiste muito. Eu espero ter respondido a pergunta de vocês. Se eu não, das perguntas que vocês estão fazendo, não, Luiz, você andou pro outro lado, eu queria essa resposta, você fala de novo, né? Por favor. Para 3 pessoas. Vamos ver primeiro ela, depois ela para você. Pode ser? Pessoal, você já tem uma pergunta, né? Eu já sei que domingo você não ganha dinheiro, como é isso? Explica. Instagram, meu irmão. Eu tô aqui tentando ver se eu consigo chegar no seu nível, não é fundamental. Para ganhar dinheiro, né? Estabilidade financeira, você que está, né? Você é casado. Você pode ter filhos. Como assim? Você está fazendo isso só por fazer e não pensa no financeiro também? Ou qual é o seu objetivo financeiro também, né? Porque isso a gente estuda, trabalha, divulga, né? Querendo ou não, tem que ter patrocínio para comprar material, para você estar aqui hoje. É tudo no tipo, eu vou indo, deixa eu poder levar e tal. Cadê? Como é que é o dinheiro dessa situação toda aí? Eu tô achando que você tá rico. Então, eu tenho. Não, tô brincando. Não, esse vai ser legal. Eu tenho 2 contas que é nesse celular. Eu só tenho 2 contas desbloqueadas. Uma é no Banco do Brasil e outra é no banco. Não, você fala isso, Mas vai ser legal. A sua dúvida vai ser sincera. Se for sincero. Não, é sincero, mas é por calma, não é mais só que a discussão da gente fica vergonha. Só você aprendeu os outros. Tá bom. Os outros, por exemplo, eu quero a curiosidade. Você Tá aprendeu. bom, obrigada. É porque a gente fala sobre seguidores no Instagram, acho que pra todo mundo que tá aqui causa essa. Agora eu vou mostrar o Banco do Brasil. Você tem os 2, né? Certo. Inclusive, você vai ajudar ele a comprar o certo. É isso, né? Só abrindo o outro aqui. Certo. Aqui esse outro assim é outro dígito, não é? Entendeu? O Banco do Brasil é mais chato que o banco. No banco é mais fácil você fazer meus coisas. Sério. E aí? E agora? Aí, isso é claro, por que eu fiz isso? Vou mostrar pra você que dinheiro pouco me importa, mas pouco me importa como. Isso, aí que eu quero entender. O canal é muito diferente de querer conseguir dinheiro. Como é que eu consigo dinheiro? Eu já trabalhei numa horta, num laticínio, numa oficina e no escritório de empréstimo para idoso. Para vocês terem uma ideia, a horta era o pior serviço da Ceilândia em questão de mensal. É tanto que quando você entra lá, você já sabe que vai sair com alguma deficiência, alguma coisa. Então, e quem trabalha lá é o pessoal que mora perto do Morro do Urubu, que é uma região super perigosa. Então, assim, é claro, não é super perigoso, o pessoal cria esse alvo de lá, tipo, só mata os outros. Porque de vez em quando tem um tiroteio, alguém morre. Então, eu estava lá trabalhando, eu amo trabalhar serviço braçal. É tanto que quando eu estou cavando alguma coisa, eu fico, oh, estou fazendo uma tonelada aqui. Então, eu amo isso, eu amo o fato de trabalhar assim e conseguir dinheiro depois, entende? Então, eu consigo dinheiro assim, trabalhando secularmente. Agora a gente monetizou o TikTok. E é quando eu estou recebendo o dinheiro mais alto da minha vida algumas vezes. Às vezes é mais que R$1.000, às vezes é menos que R$1.000. Quando é mais que R$1.000 é alto. E quando é menos que R$1.000 é menos que R$1.000. Tipo, ó, eu vou passar 3 informações. O Pix que eu recebi do Sérgio, o valor lá que eu recebi, e 3 caras que não se importaram com isso. O Homem-Aranha, se fosse para o Homem-Aranha receber dinheiro, ele não receberia. Se fosse para Jesus Cristo receber dinheiro, ele não receberia. E se fosse para o Grigório Perno, que foi o cara que resolveu o problema do milênio, receber dinheiro, ele não recebeu. E o cara está vivo lá andando. Então, não é estranho não receber dinheiro. Existem muitas pessoas que fazem isso. Não é estranho, existem muitos outros. Só que às vezes é raro com o ambiente que a gente vive. Isso. E eu não culpo ninguém, o dinheiro é super essencial. A UEM, por exemplo, às vezes tem que me lembrar de algumas coisas, porque eu vivo muito na filosofia. Normalmente tem que lembrar do real, o arroz acabou. O arroz acabou. Ainda bem, né? Porque se fosse só a filosofia seria bonito demais. No Sérgio Sacani, que foi o momento do Pix lá, não sei se alguém viu, qual foi o valor da doação? A doação foi R$13.000. Foi a maior quantidade de dinheiro que eu já vi na minha vida. Então a gente teve até que ficar pensando no que fazer com aquilo. Então,
E o medo era de alguém da polícia chegar e você estar preso. Então, Você quer conseguir esse dinheiro? foi uma ação que o pessoal fizeram lá, eu vi tudo. O que foi que eu fiz? Eu comprei o terreno, que a gente chama de canteiro lá, porque nós chamamos de canteiro. E como que eu faço para me sentir bem? Então, eu tenho que trabalhar o máximo possível lá até recuperar esses 13 mil reais. Então, eu faço questão de fazer tudo manual, o mais cansativo possível, para as diárias para mim chegar perto do favor, entende? Então, eu me sinto bem se eu receber dinheiro, merecendo ele. Então, eu tenho que trabalhar de verdade, entende? Mas os vídeos não seriam o merecimento dos seus próprios estudos, é isso que eu estou perguntando. É porque os vídeos não são um trabalho, é tipo, é uma Mas é arte. hobby. Eu estou estudando, eu estou aprendendo. Parabéns por você pensar assim também, mas eu queria dizer. Seria trabalho se eu fizesse uma caravela portuguesa, passasse anos construindo, né? Isso não é trabalho. Eu aceito o salário por mês para fazer esse negócio. Mas os vídeos eu acho legal, é mais uma emoção que eu trabalho. Tem eles dois cantar. Lembra essa pergunta? Lembro. É sobre o assunto aqui? Não. Tá, segura ela aí, vai falar com você. É você depois. Inicialmente eu não tenho pergunta, eu quero dizer que eu estou muito feliz de conhecer você. Eu estou muito feliz, tá? Ouvir o que você pensa, como você pensa e como assim você te encanta, isso é muito bonito de ver. E dizer que eu gostaria de desejar que você continuasse com esse pensamento, né? Esqueci a palavra, mas enfim. Eu queria saber, como você identificou que o que você estava fazendo tinha algo de científico, ou era ciência? Como foi que você teve esse saque? Ou até então você só imaginava que eram descobertas que você já tem, que você estava aprimorando seu conhecimento, né? Eu percebo nas suas falas que você é muito interessado em comprovar alguma coisa que você já sabia e entender com seus próprios olhos, com suas próprias mãos, que aquilo está certo ou não. Mas quando você sacou que isso que você estava fazendo era ciência ou divulgação científica? Por causa da história da ciência, por exemplo, do Galileu. Tipo, lembra que eu falei que se ele resolvesse que eu vou mostrar qualquer pessoa para fazer algo incrível? Porque eu me considero ninguém. Cara, se eu conseguir resolver isso, aí eu vou ser alguém, eu vou ser tipo um caminho. Entende? Aí, na minha mente. Então, se eu conseguir fazer isso, eu vou mostrar para as pessoas que vão fazer algo incrível. Então, essa é a ideia. Como que eu sei que é ciência? Porque é tipo como se eu estivesse lá no céu, como fosse o Prometeu, roubando o conhecimento dos deuses aqui, dos professores de física da Universidade Federal, e levar lá para a Sailândia, tipo isso. Então, por que eu sei que é ciência? Como vem esse chamado, essa ideia, essa fixação, essa motivação? É porque eu estou testando e vendo que é verdade. Por exemplo, viagem no tempo. Eu não gosto muito de viagem no tempo porque a viagem no tempo você vai testar uma coisa que nem sequer existe, tipo um elétron, um mu, um negócio assim, uma coisa que você nem pode ver, por exemplo. Eu falando isso, o Marcos Vinícius está mostrando pelo microscópio, também nunca tenha visto, né, o negócio. Mas enfim, aí eu não vou fazer um vídeo sobre viagem no tempo, sabe por quê? Porque eu não consigo testar aquilo. Então, para mim, isso é magia, isso é fé, isso é outra coisa, não é ciência. Para mim, ciência é o que eu posso testar, entende? Então, como se fosse o Galileu, eu quero olhar para Vênus, eu não quero pensar que ele está nas fases, eu quero olhar para Vênus aqui pelo telescópio, eu quero olhar para ele aqui e ver, ó, ele realmente está brilhando só a metade, aqui está brilhando todinho. Então, testar de verdade, tipo, pegar no fogo, entendeu? Ó, prometeu queimar, se queimar, entende? E o que você acha dos momentos na história da física ou na história do desenvolvimento científico em que houveram previsões a partir de equações matemáticas de coisas que não se observavam? Por exemplo, as descobertas de Netuno, que eles viram lá. Por exemplo, a descoberta do cosmos. Isso, então o Higgs, todas essas O que você acha sobre isso? Aí Você é acha incrível. que é incrível? É incrível, é espetacular. Tipo, só que depois a gente descobre, né? Bom quando acontece isso. Ruim é quando você tem que acreditar que uns 200 milhões de anos viram um cavalo e você nunca vai poder testar. Aí eu acho ruim. Entende? Ou então que você acreditar que viajando na velocidade da luz até Alfa Centauri, você voltar, você não vai envelhecer, as pessoas que vão envelhecer. Aí você não vai poder testar. Aí eu acho ruim. Eu acho ruim quando você tem que... É porque eu não gosto da ideia de olhar para um livro da escola
e você achar que já foi tudo descoberto. Porque quando eu olho para a forma de máscara apresentada no ensino médio, parece que não tem como resolver aquilo de outro jeito. É perfeito, resolve sempre. Isso é muito bonito. Nada pode ser mais bonito que isso. Um jeito que resolve tudo. Nada pode ser mais bonito que isso. Só que eu quero que seja feio, que eu descubra, que eu teste aquilo. Teste, veja que dá errado, ele vai fazer. Não é legal ser tão perfeito, ser tão bonito. Tipo, qual seria a graça se eu viesse pra cá e todos vocês já soubessem o que eu ia falar antes de eu falar? Tipo, não ia ter naturalidade, não ia ser legal. Tipo assim, ia ser perfeito. Não teria como ser melhor, mas eu não iria gostar. Entende? Então, eu não gosto da ciência ser apresentada como tão perfeita. Eu preferia que ela fosse apresentada como tendo chance de errar, porque tornaria mais humano. Entende? Uma pergunta, já que você me testou, deixa eu testar. Você está no avião. Tem duas opções, o avião é grandão. Tem um computador que pilota os aviões. O computador já foi testado durante 50 anos na humanidade. O computador, em milhares de voos, milhões de voos, ele nunca errou um voo. E tem um homem que está, e um homem que pode ser o seu piloto. Esse homem, ele já pilotou por 50 anos também, só que ele derrubou 2 aviões. Está amarrado. Você quer que o computador dirija para você antes do voo ou que o homem dirija? Só que o homem é muito bom também, ele só derrubou 3. Em 50 anos ele ficou melhor que E ele o sobreviveu, né? Então ele é muito bom. Pode ter morrido alguém no avião, na calma, mas você quer que ele dirija ou que o computador dirija? Eu sou uma pessoa muito adepta à tecnologia, já devia ter existido, você tem que ter muito nome, né? Perfeito. Eu também, o computador vai ser perfeito. Eu não quero que o computador dirija. Eu sinto muito, eu não quero. Eu quero, mesmo que eu saia do avião, vai cair. Eu quero que o cara dirija. É uma coisa minha, eu quero que o cara dirija. Então, eu odeio essa ideia de perfeição absoluta, de que não tem variáveis ocultas e essa coisa. Eu odeio essa perfeição absoluta, só que nem eu acho. Não pode, assim, ter isso, entende? Você pode ter. É 25 anos agora. Aí agora, antes da pesquisa, que é uma da sua, né? Depois dele, depois de outra pessoa. Eu sou Marcos, eu sou professor daqui do Instituto também. Prazer Conheci, prazer é nosso, né? Na verdade, eu pedi a fala, não foi nem para fazer uma pergunta. Foi mais para te agradecer mesmo e dizer que, olha como a sala está cheia, aqui é o lugar seu também. Né? Você no começo falou que achava que aqui não era o seu lugar, mas olha como a sala está cheia, né? Aqui é o lugar para você estar também, né? Então, quando eu conheci seu trabalho, assim, na verdade quem me apresentou foi Fred, né? Eu não conhecia, aí alguns anos atrás a gente começou a querer fazer divulgação. E aí Fred disse, você conhece o Domingo? Não, não conheço. Aí ele me mostrou o seu Instagram e eu comecei a seguir. E é impressionante, como ele já falou, né, como a gente vê a satisfação que você tem de fazer aquele vídeo. Né? É um negócio que cativa, você está ali, vendo você, aquela empolgação sua vai contaminando a gente. Né? Então, pedir a fala mais para agradecer a você e falar que aqui sim é seu lugar também. Viu? Agora estou me sentindo Então, acabamos aqui. Você... não, tem ele. Isso mesmo, acabamos aqui. Eu já fiz 2 perguntas, acho que essa é a última. Não, pode ficar com a sua chance. Eu, quando cheguei com ela, eu falo muito na história. Quando eu cheguei com ela, eu vi você ali. Descendo do carro, quando eu estava tendo aula, professora, como eu comentei que eu vi você, que eu já segui antes. Eu tive uma surpresa em ver aqui. Porque, assim, às vezes a gente tem a impressão que a academia, ela não dá muito espaço para aquilo que não é da academia. Talvez eu esteja enganado. Eu também tenho essa Aí quando eu vi aqui, no primeiro momento, foi surpresa. Aí quando eu cheguei na sala, a professora falou que a gente viria, né, interromper nossa aula para mim. E assim, parabéns para a Universidade Federal da Bahia, para esse espaço, porque assim, é importante ouvir todas as vertentes, é importante ouvir isso. É importante o seu trabalho, é maravilhoso. Eu já sei que você é uma que já gosto muito. E aí a primeira coisa é parabenizar a universidade, né? E eu com uma curiosidade, né? Eu sou seu fã, mas tem curiosidade, né? Legal. Você pretende ser professor no futuro? Qual é? Você está fazendo matemática para ensinar? Você está fazendo de aula? Exatamente, eu amo fazer isso. Tipo, sei lá, sabe quando tu quer uma coisa desde quando tu nasceu? Pois é, eu quero ensinar isso, eu quero ensinar teoria unitária, mesmo sabendo que é verdade, tudo, mesmo sabendo que ele é perfeito, que funciona para todo mundo, mas eu quero ensinar ele
para as pessoas, sei lá, para a pessoa jovem, para os alunos que nunca viram, ou para a pessoa que já viu, mas que ela nunca viu daquele jeito, usando uma corda, por exemplo, entende? Então, eu realmente quero ser professor assim, de sala de aula, uma pessoa que, sei lá, que vai ter pessoas aprendendo de verdade, tipo, ensinando, entende? Por exemplo, eu não gosto de aula online, entende? Eu dormia, né? Todas as aulas eu dormia, eu acordava, a sala estava fechada às vezes, e eu não aprendi nada. Então eu prefiro presencialmente. Para mim, o contato humano é excelente, tipo, é tipo você escutar uma música ao vivo, a pessoa tocando, e você vê ela errando, não entende nada, e você escutar perfeitinho no fone de ouvido. Para mim tem uma diferença muito grande, entende? Eu prefiro a naturalidade, então eu quero dar aula por isso. Então, vamos fazer isso. E é meio que não estivesse aprendendo. Eu sinto que quando eu estou ensinando alguém aqui, ou então tentando ensinar, porque eu não estou ensinando, eu estou aprendendo, na verdade, eu estaria ensinando se fossem crianças, que não viram forma de basta ainda. Então, eu sinto que quando eu estou fazendo isso, eu estou aprendendo, eu estou, tipo, decorando de novo, aprendendo aqui, testando de novo. Toda vez que eu faço barra canar, eu tenho certeza que não, tipo, eu estou aprendendo também. Então, eu amo ensinar, quero ser professor, inicialmente de matemática. E depois física. Depois física. E eu quero fazer uma coisa, eu quero passar por todos os estágios, começar no fundamental, até chegar assim, um professor, sei lá, top igual vocês, entende? Levei um susto com o André dando aula, caralho, que tava mesmo lá, eu vi ele no uso rosa na aula. Então, passar realmente na aula, uma paixão, uma motivação muito grande. É a motivação de estudar, né? Acho que tinha a moça depois de você, né? Qual? A moça você falar? Eu gostaria de dizer que eu sou uma fã do Guajá, eu comecei a te inscrever no YouTube, né, e depois quando eu descobri seu Instagram, eu pensei, que bom, que maravilha, já que o Instagram é uma rede social, né, que a gente utiliza mais hoje em dia, assim. Mas a minha dúvida, sempre quando eu vi os seus vídeos, era tipo assim, ele tem informação, como que é isso, o que ele faz? Aí eu cheguei aqui atrasada, que a gente estava na aula de GA, né? Muito obrigado, pessoal, por ter liberado essa aula. Aí a gente chegou um pouco depois, aí eu queria saber um pouco esse seu processo, como que é essa sua paixão por física, né? Que muito me cativa, tem muito interesse, sendo da sua calora, mas tem muito interesse mais pra frente, tá criando página também de experimentos, de física. Aí eu queria saber assim, qual é a sua motivação e seu interesse acadêmico, em que lugar você quer chegar. Eu percebi que quer dar aula, então você vai fazer faculdade, e quero que você falasse um pouco sobre isso para mim, por favor. Legal. O único curso que eu tenho é de informática e não vale mais, porque ele está fazendo que eu curso em 2013. Então, agora eu estudo matemática, faço matemática no Instituto Federal do Maranhão, no IFMA, pela Sacerlândia. Aí estou na metade do curso. Só que, sinceramente, já que vocês são professores, provavelmente a previsão, e a previsão física daquele tipo que você prevê o planeta de faixa, eu vou jubilar o curso. Então, eu vou reprovar. Então, sinceramente, esse é o caminho mais certeiro. Mas, talvez, eu vou consertar algumas coisas, talvez não. Então, curso de matemática, na metade do curso, falta 2 anos e meio, e passar de forma perfeita nesses 2 anos para reprovar. E qual é o meu objetivo ao gravar os vídeos e tudo que você falou, né? Não tem nenhum interesse assim. O interesse acadêmico não tem nenhum, tipo, formal. O interesse é mostrar para as pessoas que é verdade, eu aprender. O primeiro vídeo que eu gravei foi ficar naquele telescópio. Então é porque eu queria ensinar as pessoas a fazer. Mas você começou a ler um livro? Porque é isso que eu não vejo. O que a gente faz? É tudo muito explicadinho. Aí eu fico assim, caramba, ele tá no meio do nada. E eu sou de uma comunidade ribeirinha também, né? Aí eu fico observando e assim, gente, eu jamais conseguiria falar essas coisas, explicar essas coisas. Se sei lá, então ele deve ter muito tempo e uma coleção de livros de física. Eu tenho uma coleção de livros de física e passo muito tempo lá. Eu passo mais tempo lá às vezes do que com ele. Tanto que ela chama o quarto da bagunça, eu chamo de santuário, que é a biblioteca. Aí, tanto que quando a gente foi mudar pra casa, aí eu já separei o meu quarto, que só vai ter livros, só vai ter experimentos. E eu percebi também, tipo, quando ela começou a entrar no jogo, né? No jogo cênico de vocês. Que primeiro eu percebi que os seus primeiros vídeos era mais você sozinho, ou depois você começou. Aí você começou a ter esse auxílio de uma outra pessoa.
pessoa. Aí acho que de 2 anos para cá, mais ou menos, é que quando a participação dela começou a interagir mais, assim, ter essa troca, assim, fazer assim, ó, que massa, agora já virou uma equipe, agora já está tudo amarradinho. Mas queria parabenizar, né, que você não desistisse da visão acadêmica. Eu não tenho formação acadêmica, eu tenho formação técnica, eu sou da arte, sou atriz e bailarina. Sempre tive um cérebro lógico, e agora eu quis aproveitar isso para vir para a física, que é algo que eu sempre amei, mas eu nunca tive a oportunidade. E também essa visão, assim, como eu venho de comunidade ribeirinha, é muito inacessível esse lugar acadêmico, né? É porque eu sou a primeira pessoa de lá da comunidade a estar aqui dentro. Então eu queria também dizer para você, para que você não se desmotive, que tomar pau em alguma coisa faz bem. GA para você. E depois vai entrar, entendeu? Tipo assim, eu acredito que o nosso papel, que vem de lugares assim, discrepantes, né, das universidades, é a gente lutar mesmo por esse lugar e fazer de um papel transformador, né, que é o que você já faz, só que nas redes sociais. Mas eu queria te pedir para você ir para a academia e levar isso adiante. A gente sempre leva essa ideia porque sabe, a gente tem um pouco na matemática. Eu vou falar do Einstein e falar dos átomos, para você entender por que ele grava isso, do Dalton. Mas primeiro falando do Einstein. A gente, na matemática, a gente tem um certo orgulho. Então a gente chama assim, Gauss de príncipe da matemática. Euler de lorde da matemática. A gente ama os matemáticos assim, Deus aí, né? Aí, esses que a gente Deus, Arquimedes, Gauss, e outros que a gente meio que despreza, é o problema aqui, são quadrados. Então, tipo, alguns a gente endeusa e outros não. O cara só escreveu a resposta da equação, é só o básico, o outro é o Gauss. Então, às vezes, na matemática, a gente queria que o Gauss, que o Isaac Newton, que o Leibniz, que o Bernoulli, a gente queria que esses caras top de linha, eles tivessem feito a definição de limites. E foi o Einstein que fez. E se incomoda a gente porque a gente, cara, era pro Newton ter feito, era pro Leibniz ter feito. É que nem se o Superman vencesse a batalha contra o bichão monstro lá, é isso que eu esperava, mas foi o Batman chegou lá e o Batman venceu. Ficou esquisito, entende? E foi o Einstein, a gente esperava que fosse o Newton. Se fosse o Newton, ninguém ficaria surpreso. Era o Newton mesmo. Claro que o Newton descobriu isso. Ele deu pau. Mas não foi, o Newton não conseguiu. Aí foi o Einstein, a pessoa não esperava. Então, essa ideia eu sempre uso. Às vezes é a pessoa que a gente não espera, viu? Tipo, sei lá, às vezes é a pessoa que mora do lado do brejo que vai descobrir que o mosquito que causa doença, ele gosta de ficar na laminha, e não o cientista que está no laboratório. O mosquito sempre pega essa pessoa aqui. E você já está nesse lugar, né? Porque você já... tem esse cara muito bonito que está aqui. Você já encontrou esse caminho. Eu falei que ia falar dos átomos. Por exemplo, você perguntou quem curava os vídeos assim. Na tabela dos químicos lá tem o número atômico e tudo, né? Aí, a maioria das pessoas que olham o número atômico, às vezes não sabem de onde ele veio. E por que eu quis gravar, você falou do cara lá no mato, por que eu quis gravar na areia, assim, misturando com as pedras? Porque aquele número atômico que hoje é bonitinho, ele veio assim. O Dalton, por exemplo, errou muitas vezes. A ideia do Dalton era puramente inventada, a ideia das bolinhas, mas foi uma invenção que explicou muita coisa. E ele conseguia fazer previsões com aquela invenção. E previsões depois foram assertivas, já acertou muito. Então, eu tento mostrar essa parte. O Dalton estava pesando ali, sabia que o hidrogênio era 3 vezes menos pesado que o oxigênio, tipo isso. Então, numa balança de verdade, e hoje a gente não pesa as coisas em balança, hoje o número atômico é totalmente diferente. Então, eu quero mostrar isso, eu não quero aquele número, por isso que eu gravo esses vídeos. Porque as pessoas só veem o número, não sabem de onde veio. Então, a pessoa sabendo de onde veio, até a pessoa que não gosta de física, porque sabe por que eles colocam aquilo no ar? Que acaba motiva a pessoa a acreditar. Isso, desperta na universidade. Você vai querer saber mais. Acho que tem um rapaz e a moça lá, né? Nos seus vídeos você tem, tipo assim, uma variedade muito grande de experimentos, né, aparatos experimentais. E claramente você improvisa, você faz ali, tipo, de uma forma assim, totalmente diferente. Ninguém imaginaria daquela maneira que você decide fazer. Justamente eu queria perguntar como que é até esse processo de decidir como mostrar o fenômeno que você quer mostrar
daquela forma, daquele experimento, com aquela disponibilidade de materiais que você tem naquele momento, sabe? Como que é esse processo de constituir um experimento, mostrar como você Eu tô falando aí, aconteceu duas coisas. Primeiro, eu lembrei aqui do nada, eles são físicos, aí eu lembrei, porque eu já esqueci de novo. E segundo, eu tava no meu Pojuca lá, e quando ele encontra com o mar, né? Aí eu já sabia que a gente provavelmente iria lá com a série. E aí eu pesquisei tudo sobre Pojuca, não sei o que, o tamanho dele, a abertura lá nos 200 metros. Aí eu encontrava com o mar. Como? Isso mesmo. Aí, qual era o vídeo que eu queria fazer lá? O vídeo do rio chegando no mar. Aí teria que falar do ciclo da água. Então eu já sabia que eu ia falar disso. Mas eu não levei nada, só o celular. As coisas eu iria pegar lá. Aí teve uma hora que eu tive que pegar a água do rio e derramar, assim, para mostrar que ela estava mais baixa, né? Aí eu peguei a garrafinha, né, que derramava, a garrafinha deu uma boca muito pequena e furava o chão. E a água infiltrava e não espalhava para o lado. Então eu tive que pegar uma bacia que estava quebrada lá do lado, então eu peguei a bacia. E aí quando derramava, cai de uma vez e dá tempo dela espalhar para o lugar mais baixo. Ficou perfeito, deu para entender claramente, não você joga para cima na volta. Então, eu tinha ideia do vídeo, sabia do que eu ia falar, mas os materiais eu uso na hora. Então, por exemplo, o elevador Lacerda. Eu sabia que eu ia calcular a altura dele, mas eu peguei os gravetos que estavam lá, então que realmente eu ia arrancar assim, não abre, então tem aquela árvore bonitinha, que é o lugar daquele lá que é melhor, porque é o mais feio do chão. Então, os gravetos estavam lá me esperando. Entende? Parece que o universo vai estar me esperando. Eu marco aqui para gravar um vídeo, por exemplo, na Universidade Federal da Bahia. Parece que quando eu chegar no laboratório, o microscópio vai estar me esperando, entendeu? Se eu quero usar as coisas que estão lá. E não levar uma coisa no bolso aqui, super montadinha, entende? Essa ideia de usar as coisas que estão lá é para suprir aquele bordão no canal. Desculpa que comigo eu vou fazer uma experiência só vendo os vídeos. É para você poder fazer o que você tiver, aquele experimento, usando o que tiver, entende? Então, por mais que a gente já saiba a ideia, a gente tenta usar um máximo de coisas mais toscas, mais brutais, porque o que é mais bonito, e eu já aprendi com Transformers, né? Do que você olhar para o lixo e imaginar um tesouro, você pegar uma coisa que é lixo e transformar ela na coisa mais valiosa de todas, entende? Tipo, o que é mais bonito do que você pegar o papel velho e fazer um transformo de verdade, com o papel velho, entendeu? Então é mais ou menos essa ideia de usar os materiais. E a moça e o papai, né? E aí, vocês dizem quando eu estiver atrapalhando alguma coisa. Eu queria falar de 3 coisas. Uma é que bom que você está aqui, estou feliz de você estar aqui, e de que você está aqui hoje, que você estava semana passada, né? E aí eu vi assim, poxa, eu vou perder, semana passada eu estava no Maranhão. Aí eu estava no Maranhão. Aí eu disse, poxa, eu não acredito, vou perder, mas aí eu vi que você estava aqui, então fiquei muito feliz de ter essa oportunidade. E aí, pensando nisso aqui no Maranhão, como é que. E também cheguei um pouquinho atrasado, então não sei se você falou alguma coisa disso no início. Mas como é que. Eu queria saber um pouquinho dessa relação de você com as pessoas mais próximas, no sentido assim, das comunidades, da cidade. Não família exatamente, mas assim, as escolas próximas, sabe? Os bairros, as pessoas, como é que é isso em relação assim, como é que você vê isso? Como é que as pessoas te veem, assim, de maneira como é que você vê isso? Se você acha que teve alguma mudança, se as pessoas começaram a falar mais sobre essas coisas de experimentos, sabe? Esse impacto de você ser de lá, de você falar com a linguagem que as pessoas falam, de você usar os materiais que tem disponíveis, como é que você sente isso assim, em relação às pessoas que estão próximas? Tem muitas comunidades quilombolas no Maranhão, né? E assim, como é que, se você tem alguma relação também de proximidade, de fazer coisas com o pessoal das comunidades quilombolas, tem muitas escolas quilombolas no Maranhão, então eu queria saber um pouco disso assim, do contexto no seu estado, né? Porque você tem seguidores aí, quase no Brasil inteiro, mas como é que é essa coisa local, né, pra você? E é isso, assim, tá crescendo. Legal. O pessoal local lá, eles veem da forma muito bonita, né? Só que, é claro, para eles é mais comum, então, por mais que eu esteja medindo a altura de alguma coisa, aí vai passar um, vocês acham legal, olha, tá medindo a altura ali da torre de Açailândia, a distância da torre de Açailândia. Eles acham incrível, principalmente as crianças, né? As crianças são muito mais sinceras.
Aí alguns adultos falam, Domingos, aí, eu vou ver o vídeo depois. Aí tem outros que ignoram, mas a maioria gosta, né? Nas outras cidades, gostam muito mais porque é inédito. O Domingos aqui na Bahia, por exemplo, a pessoa vai tirar foto mais vezes e tudo. Quanto às comunidades que você falou, sempre que eu tenho oportunidade, então a gente vai. Por exemplo, em Barra do Corda, talvez foi o mais perto que a gente chegou, porque lá é conhecido por ter bastante indígenas e tudo. Lá até me falaram para mim não falar índio, eu falava índio, né? Aí falaram para falar indígenas, que era mais confortável, por muitos motivos lá. E lá era pequenininho, normalmente andava facilmente. Então, sempre que a gente pode, são super gente boas. Essas pessoas, por exemplo, às vezes têm conhecimentos que a pessoa da cidade não tem. Porque eles estão morando numa região mais ribeirinha, numa região mais afastada dos prédios, da cidade em si. Então é muito legal, tratam super bem. Todo tipo de gente até agora tratou super bem, né? Independentemente do local. E tem uma coisa que quanto mais, não é falando mal de ninguém, e eu vi várias exceções, né? Eu vi várias exceções, inclusive aqui na Bahia, por exemplo. Às vezes, quanto mais humilde a pessoa, mais... obrigado. Quanto mais humilde a pessoa, às vezes mais carinhosa ela é. Tipo, às vezes a pessoa tem frango, tem porco no congelador, tem gado, e você chega na casa dela e ela é super acessível, mas ela não lhe dá um prato para comer. E às vezes a pessoa é pobre, ela só dá um suco. E não é que você chega, ela só dá um suco, entende? Então às vezes dá para ver, você falou das comunidades, às vezes dá para você ver o tratamento mais humanozinho e tudo. Para salvar a pessoa rica aí da história, talvez ela seja mais higiênica, entende? Então tem vários motivos para a pessoa ser do jeito que ela é, entende? Mas dá para ver uma certa diferença nas comunidades que falou. Mas a diferença é legal. Até o momento eu nunca tive nenhum problema assim, sério por causa disso. Tantas pessoas locais, elas apoiam muito bem, muito legal. Espero ter respondido a pergunta. Você sente alguma coisa em relação a se falar de ciência, de se fazer experimentos? Você vê mais, talvez, criança ou adolescente querendo fazer mais coisas assim, fazendo perguntas para você das coisas, Eles perguntam e acham que eu sei de tudo, né? Por exemplo, o professor Ricardo ele fez isso, ele fez as perguntas que eu não fazia a menor ideia. Mas é claro, ele é professor, ele sabia que não sabia de tudo, né? Agora as crianças às vezes chegam acreditando, ei, que estranha aquela lá. Aí eu não sei, eu sei como que precisa, porque ela não vai estudar para saber qual é. Então, quanto ao público, quando eu fui no Site Sacana, eu falei que a maioria do público era jovem, tudo, né? Por causa do TikTok e tudo. Aí depois, em massa, um monte de idosos começou a parar no meio da rua e falar, ei, eu vi você dizendo que era o jovem, não é o jovem, não é só o jovem. Então, e eles falavam assim, ó, eu estou falando aqui, mas não quero foto nem nada, só quero dizer uma coisa, não é pra você dizer que é só o jovem. Aí eu entendi que não é só o jovem não. Aí ele falou assim, gente, agora são todos idosos. Eu falei, não é porque eu falei do ciência que era só jovem. E aconteceu um caso, eu estava no shopping de Imperatriz, e estava andando mais ou menos, chegou uma pessoa por trás e me deu um abraço assim, quase me derruba, era uma criancinha, tinha uns 9 anos, uma menina, né? E aí o pai dela vinha atrás, aí falou, não, é que ela gosta dos seus vídeos, eu olhei espantado, ela falou, eu gostei. E a descrição super perfeita, ela falou assim, ó, eu gostei do seu vídeo, medindo a altura do prédio com os palitos em Manaus, e daquele outro seu vídeo separando as águas na pia. Aí eu, caraca, me decorou a fala, então, como que é diverso? Eu achava que era mais jovem, mas recentemente descobriu que não, o público é bem amplo. E eu esperava que não fosse, né? Foi uma surpresa até pra mim. E o rapaz, né? Tchau, obrigado por ter vindo, obrigado por ter perguntado. Olha o Lacerda aqui, ó. E aí, pessoal, bom dia. Bom dia. Você ia contar? Eu tenho duas, tem várias, eu tenho só eu entendi que você gosta muito de trabalhar com experimentos que são muito palpáveis, que você pode ver de qualquer lugar. Você, não sei, você tem você vê como uma possibilidade, eventualmente, no futuro, de também ir para coisas que são, sei lá, mais no laboratório, ou alguma coisa que tenha mais essa coisa de abstração, porque isso também é importante, né, na ciência. Essa é uma pergunta. Segunda, é se você tem, como que você deve ter
todo mundo está na internet tem, eu não sei, coisa de hate e coisa de crítica, hate e negacionismo científico, assim. O que você lida, assim, hoje em dia, acho que Respondendo, ó, a primeira, se um dia eu vou chegar, por exemplo, na viagem no tempo, sim, a gente fez um vídeo na moto lá, a 100 km por hora, e apitava, e a pessoa que estava na frente, atrás, não mudava a velocidade do som, né? É a propriedade que vocês conhecem, aumenta a frequência lá para compensar não sei o quê. A velocidade da onda. A velocidade constante, você muda a frequência, e qual é a outra coisa aqui? A quantidade, né? Me ajudei? Efeito Doppler. O efeito Doppler tudo. Mas a velocidade de chegada da onda não muda, muda a quantidade de cristos que chega, mais ou menos isso. Né? Exatamente, no ar a velocidade só depende do meio, né? Isso, só depende do meio. Ela não é a característica do movimento de quem da fonte, é a característica do meio. Aí, pra que eu fiz esse vídeo? Porque eu não posso viajar no tempo, então eu vou testar com o som, que a propriedade dele vai ser idêntica à propriedade da onda de luz, já que as duas são ondas e tudo. Aí a gente vai chegar lá, onde você falou, no laboratório, vai, mas a gente começou aqui com o Olé olhando as coisas de Júpiter, aí eu peguei e olhei as coisas de Júpiter desde as 6 da tarde até as 5 da manhã e vi realmente que elas passam no planeta, filmei o pessoal ver. Aí depois, a gente foi e testou a ideia do Einstein, de que a velocidade da onda não muda na moto. Aí, agora a gente já pode pegar pesado e começar a falar das coisas que em laboratório eles pegam partícula e testam e dá igualzinho a moto. Mas viu a cadeia que a gente seguiu até chegar lá? A gente foi tocando com as mãos até onde podia. Então, por exemplo, da bobina de Tesla que eu falei que ia chamar a atenção, a gente faz no futuro. Mas antes eu tenho que mostrar todo o caminho da eletricidade. Sabe por que eu não faço mais vídeo sobre eletricidade? Por dois motivos. Primeiro, eu estava errando muito. E segundo, eu nunca consegui diferenciar os condutores dos não condutores. Como os caras fizeram na atividade. Eu quero fazer assim, pegar um balão que eu sei que puxa esse papel, triscar o papel alumínio aqui, e o papel alumínio lá na ponta, aqui a energia vai vir do papel alumínio e vai causar algum movimento e puxar outro balão. Aí sim eu vou saber que o papel alumínio passa energia. Eu quero fazer algo desse tipo, tão lógico, tão óbvio, que a pessoa vai entender. O balão não possui energia, mas o papel alumínio possui. Então, um eletrostático, por exemplo, não sei nem se é possível, mas vai ser algo desse tipo, aí eu vou chegar a fazer um vídeo sobre eletricidade. Então tem todo esse caminho até chegar lá no laboratório, aí depois chega no mundo inteiro, entende? Aí a segunda pergunta sobre os haters, tem assim, ó, uma coisa que tem muito hater, por exemplo, no vídeo do helicóptero, inclusive eu estou com o começo da sala, então a gente foi lá com a sala de gravar o vídeo do helicóptero, né? Aí a ideia, primeiro, aquele vídeo demorou 1 ano para ser feito. Quando a sala de entrou em contato comigo, ela falou assim, foi o Kiko, que acho que é um dono, filho do dono, ela falou assim, a gente quer que venha aqui e eu quero que tu grave um vídeo explicando por que o helicóptero fica parado. Aí o vídeo é teu, do teu jeito. Aí eu falei assim, legal, eu já tenho esse vídeo pronto, eu só vou fazer o helicóptero pra vocês. Aí ele perguntou, e como é que tu vai fazer? Eu falei, não, vou fazer com uma bolinha voando no ar. Aí ele, gente, uma explicação não é inércia. Aí, depois que eu postei o vídeo, apareceram vários professores de universidades federais, de renome do Brasil, professores do ITS, professores assim, os mais tops que o Brasil pode oferecer, entende? E eles comentavam lá, dizendo que a explicação era inércia e tudo mais. Então, de vez em quando aparece haters, são as pessoas que comentam mal, né? E de vez em quando aparece um hater assim, de responsa, um professor com autoridade para falar daquilo, se você não é de direito. O azeiro vai me corrigir se eu falar tudo errado. Então, às vezes aparece um físico super informado para corrigir. Mas me defendendo, por que eu fiz com o Arne ou com o Inércia? Porque como vocês são físicos e sabem, a inércia, ela mantém o estado de movimento, né? Então, a inércia jamais pode fazer uma coisa voar. A inércia não tem poder de fazer coisa voar. A inércia mantém o estado de movimento. Então, se o helicóptero pulasse para cima igual um sapo, aí seria inércia. A inércia faria ele cair no lugar. Agora, no caso do ar, o helicóptero sobe usando ar, se não tiver ar, não voa, e ele fica parado aqui na região que tem ar. Ele pode ir para frente, para trás, pode acelerar, pode subir, pode descer. Ele está preso naquela massa de ar ali. Então, é mais fácil a pessoa entender assim do que ela entender inércia. Uma pessoa que não conhece a leis de inércia, por exemplo. Porque está preso na massa de ar, onde a massa de ar for, ela vai, igual um peixe na carne. Então, por isso que eu expliquei daquela forma. Mas aparece as pessoas lá comentando
mal em tudo. Só que não importa. Tipo, se for um professor de física, aí bom, aí eu posso melhorar. Se for alguém só falando mal, aí não me ofende. Ofende ao Wendy. Por exemplo, você me chamar de feio, pra mim não vai mudar minha beleza. Eu vou continuar me achando incrível, o máximo. Entende? Não me ofende, não me machuca. Agora, se você chamar uma mãe de feio, ela vai ficar triste. Ela às vezes fala assim, responde esse cara, não sei o quê, bloqueia esse comentário, porque é um xingamento, alguma coisa assim, ou às vezes a pessoa comentar algo imoral, alguma coisa. Então, um pouco me importa. Tipo, aqueles que quiserem aprender, vão ver e vão aprender. Aqueles que ficarem curiosos, vão ver e vão ficar curiosos. Aqueles que quiserem testar em casa, vão pegar e soprar a bolinha para ver se é verdade. E aqueles que quiserem falar mal, que falam mal. Eles não fazem diferença para mim, entende? Agora, quando é um professor, eu posso aprender, porque a gente está de nessa. Aí, claro, realmente, deixa eu ver o que o professor tem que dizer. Entende? E às vezes corrige e o vídeo está errado mesmo. Entende? Então, aparece às vezes, só que para mim não importa. As correções não importa, se eu falar mal não importa. Só importa se eu puder aprender. Aí se eu puder aprender, claro que eu vou falar, agora é inédito. Você não tinha outra pessoa no momento que eu lembrava, né? Só. Não, é vocês mesmos, aí depois você. Pode ser você. Inclusive isso é uma coisa muito legal, que assim, quando eu era mais novo, eu via tipo, alguns vídeos parecidos que era explicar o fenômeno, mas não explicava exatamente o que era, né? Falava, mas deixava mais na curiosidade, ou deixava passar os detalhes e ficava me perguntando, tipo, o vídeo não me explica exatamente o que eu quero saber. Aí eu fiquei curioso, aí eu ia atrás, não sei o quê, e eu ficava, caraca, por que o cara não falava disso no vídeo e tal? Assim, fala de outra coisa, que é só uma consequência, não uma coisa em si. Exato, e hoje eu entendo que é exatamente para isso, para dar a curiosidade das pessoas, né? Não é à toa que hoje eu estou aqui fazendo vídeo, né? Justamente por causa disso. Legal, então funciona. Funcionou. Pois é, quem vê o do helicóptero no ar, fica assim, cara, mas não é inércia, todo mundo sabe que é inércia. Aí tem que saber o que é inércia, porque não é inércia, eu coloquei é inércia e eu falei que era o ar. Entende? Então a pessoa vai querer saber. Isso é mais importante para mim do que ensinar. Mais importante do que falar onde uma coisa está, é falar assim, procurei o seu redor. Achei. Ela procurar, para mim é mais importante do que ela achar. Entendeu? Como se fosse aquela velha história, você falar, não, tipo isso. O quanto ela aprende no caminho é melhor do que quando ela chega lá e vê. Você tinha É só uma curiosidade que você falou isso, que você já tinha uma curiosidade sobre algumas relações fundamentais da matemática. Você ainda tem hoje, tipo, se você pretende já alguma área da matemática te cativou, no sentido de você se tiver vontade de pesquisar algum assunto, tal, alguma relação, alguma coisa nessas plantas da matemática? Tem, esses números aqui eu ainda estudo eles, ó. Eu já descobri que está errado, por causa da função já conquistaram sobre o memorial no fundo, e que já computaram muito e tudo. Mas mesmo assim, eu ainda quero saber o tamanho disso aqui. É porque assim, ó, esse aqui é um problema da teoria dos números. Aí, a teoria dos números ela tem uma vantagem que. Uma vantagem não, uma característica. Ela tem uma característica que é assim, você fala uma coisa bestinha, que a pessoa entende, mas que ninguém vai conseguir resolver. E que talvez não vai ter resposta devido ao Kurt Gödel. Porque o Kurt Gödel vai dizer que às vezes vai ter problemas que não tem resposta, vai ter problemas que tem resposta, mas você nunca vai saber se tem resposta, e nunca vai conseguir mostrar se é verdade ou não. Então, pode ser que esse problema aqui eu nunca consiga mostrar, e pode ser que nenhum cientista consiga mostrar. Ele pode nem ter resposta. Mas por que eu estudo isso? Porque é bonito, da teoria dos números. De alguma forma eu quero entender aquilo ali, eu quero saber como as sequências de números são construídas. Quero ver se tem uma regra. Tipo, qual é a regra, por que é tão difícil medir elas, entende? Então, essa é uma coisa que eu estudo muito. Tenho um profundo interesse. Aí por quê? Não sei. Porque tem meus primos, eu sou. Por que eu levo uns 40 anos para Tem algum plano de entrar em algum tipo de pesquisa pela academia mesmo? E conseguir publicar alguma coisa? Ou publicar, fazer vídeo, mas assim, que você. Algo mais formal, né? Que você ia ir mais no fundamental do que você já ia antes, sabe? Então agora com novos conhecimentos da academia você conseguir talvez desenvolver melhor até tudo que você ia fazer em casa, tá ligado? Entendi. Eu quero isso mais na física, tipo assim, vetores. O Newton nunca usou vetores, não existia vetores no Newton. Por que ensina a física do Newton com vetores então? Tipo assim, eu não gosto disso, entende? Então, eu queria, na parte mais fundamental da matemática, ver essas coisas de física,
Aí poderia ser uma pesquisa pela universidade, uma pesquisa acadêmica mesmo. Tipo assim, por que a gente usa vetores e se no tempo do Newton não tinha vetores? Tipo, como fundamentar um vetor? Por que o vetor é utilizado para isso, entende? Para representar força, por exemplo. Aí sobre isso eu tenho interesse em fazer uma pesquisa universitária mesmo, no futuro. Mas isso não, isso é uma curiosidade pessoal, é uma motivação pessoal. E as motivações pessoais são superiores às motivações acadêmicas, de qualquer ser humano. A motivação acadêmica é mais um trabalho, você faz para terminar. Isso ali não. Você estuda para estudar. Então isso ali me interessa mais, muito mais. É tanto que se eu passar a noite com isso aqui, ó, meu olho fica branquinho, eu não sinto sono e eu consigo virar a noite inteira. Se o problema for em matemática, e a Maria é testemunha disso, uma vez ela me mostrou uma parte de geometria brasileira no Facebook, aí ela teve que me bloquear porque eu não conseguia mais dormir. Porque os problemas de geometria eram tão infeliz, tão difícil, que eu não conseguia resolver. Eu passava a noite viciado, tentando resolver usando geometria elementar e às vezes o problema tem a solução diferencial, tipo isso. E matemática, eu consigo passar a noite acordado. Física não, física eu durmo, não. Quando eu chego muito tarde, eu apago. Então, matemática é tipo uma paixão maior, eu consigo ter mais energia, quantidade muito maior. E quando é pessoal, mais ainda. Mas eu acho legal você conciliar a sua motivação pessoal com o seu trabalho. No caso, o trabalho pesquisa. Aí é o segredo para viver, né? É saber ensinar duas coisas. A moça. Bom, a terceira coisa que eu ia perguntar é uma coisa talvez mais técnica, também não sei se você falou sobre, que é dos desenhos, das animações, assim, você vê algumas dessas animações, de como é que é esse processo, se você pretende fazer mais, porque elas são muito as coisas que tem, os desenhos, as animações. Eu queria saber um pouco mais disso, da parte das animações. No vídeo estava fazendo um desenho, né? Aí, essa parte da pressão na mente pública. E aí, gente, vamos ter mais desenhos? Vai. Então vamos ter mais desenhos. É que na verdade, os desenhos não sou eu que faço, é ela que faz, né? Aí é claro, da mesma forma quando eu faço meus vídeos, quando eu fico inspirado e tudo, às vezes, por exemplo, eu vi um telescópio incrível e não fiz o vídeo do telescópio. Porque, sei lá, eu não estava interessado naquele telescópio, estava interessado em alguma outra coisa. Abrir órbita que ela aparece no chão, às vezes. Aí eu acho que tem que ter um interesse dela no vídeo, tipo, ela que faz a animação. Mas não é fazer assim. Eu gosto muito, eu cobro direto. Obrigada. E às vezes a gente encontra pessoas que gostam, e eu fico gostando mais ainda, né? Mas ela que faz. Eu espero que a próxima semana eu faça. Não, mas ela vai fazer, só ela demora mesmo. É que aqueles que a gente soltou, os videozinhos que ela tá falando, eu em formato de desenho animado, né? Explicando. Aí ela fez vários antes, aí a gente já tinha pronto. Demora muito fazer. Tem que Aí desenhar porque... cada cena. Expliquei pra nós que demora. Mas... não consigo falar. É porque ela faz foto por foto, então pra fazer 1 segundo, parece que é 30 fotos que ela usa. É tipo isso, aí às vezes você vê o desenho balançando o bracinho assim, aí ela teve que fazer assim, pra ficar meio contínuo, senão fica assim, entende? Mas ela faz, porque ela vai fazer, né? São rápidos os desenhos. Obrigada. São canal aí, de repente, só pra... São incríveis mesmo. E tem criança que gosta mais deles do que os outros que aparecem. Aí o pessoal antigo gosta mais de mim, meu filho do original, não sei o que. Mas as crianças eles gostam mais dele. Pronto. Aproveitem, porque não sei por qual outro motivo eu voltaria aqui. Por qual outro motivo o universo se tem criança aqui. Quando você estava falando sobre como você olha com uma árvore, da forma como você vê, tipo assim, você olhar, você vê matemática cartesiana, sabe? Eu gostaria que você dissesse um pouco mais como que você gosta de passar o tempo quando você está exercitando isso, sabe? Tipo, quando você está, sei lá, talvez num momento de lazer, você vai olhar para uma praia, uma árvore e ficar visando, sabe, matutando sobre esse tipo de visão mesmo, sabe? Porque eu imagino que vai ser bem interessante exercitar isso na própria cabeça. Também é muito difícil, mas o que você constrói.
como que eu construo, é tipo assim, ó. Por exemplo, agora eu estou conversando com vocês, só que eu estou pensando em algumas coisas. Eu estou pensando aqui lá, que eu escrevi lá no quadro. Se a resposta pode estar aqui, vai aparecer em algum momento. Aí, é como se eu estivesse pensando em 3 coisas ao mesmo tempo. A Wendy odeia isso, porque às vezes ela está me contando da amiga dela da escola e eu e eu estou pensando em outra coisa, né? Aí só que eu estou resolvendo algum problema, às vezes, na cabeça, entende? Ao mesmo tempo que eu estou fazendo outra coisa. Aí aqui com vocês, eu estou fazendo meio que isso, inconscientemente. E eu percebo isso, porque quando eu olho para aquele troço lá, aparece alguma coisa assim, entende? Então é como se eu estivesse resolvendo 3 problemas ao mesmo tempo. Aí o outro está pensando nos Microsoft que eu acabei de ver. Então, nesse momento, a minha mente está assim. Se você pudesse espelhar na minha mente aqui, você veria mais ou menos isso. Você veria esse difícil, veria aquilo lá, veria os microscópios, entende? Aí, por quê? Porque eu estou concentrado propositalmente nessas 3 coisas, mas mais aqui. Agora, quando eu estou, por exemplo, na praça descansando, então deitado em casa, ou então assistindo filme, eu amo assistir filmes. Porque para mim, os filmes é como se fosse um capítulo assim, de matemática. Tem um começo, meio e fim, tem uma história, eu não sei o que vai acontecer depois. Então eu amo assistir os filmes, entendeu? É como se eu estivesse sendo guiado ali para uma sequência lógica de acontecimentos. Cara, ele vai morrer, não morrer, mas ele saiu por aqui, tudo isso. Então eu amo assistir filmes. Quando eu estou nessas ocasiões assim, bem relaxado, então eu fico vendo quais são ali as leis fundamentais da coisa, quais são as regras. Por exemplo, eu estou na praça olhando uma árvore aqui, aí eu estou só descansando olhando a árvore. Eu estou só descansando olhando a árvore, mas a árvore está me olhando e me julgando. Ela está assim, ó, você sabe que eu tenho 10 metros de altura, né? Aí fica me provocando, você sabe que a minha água sobe mais de 10 metros de altura que eu venho essa vez do que sério, né? Parece que a árvore está me julgando, entende? Tipo, é que nem vocês aqui, parece que vocês estão me medindo, tipo assim, esse cara falou de um negócio muito top, esse cara aí falou do da viagem que tem uma viagem que tem dia confinada. Cara, eu acho que esse cara não faz, isso aqui, entende? Tipo assim, e tem outros assim, cara, é legal, ele é igualzinho no vídeo, entende? Tipo assim, eu meio que fico sendo. É como se o ambiente, é como se fosse o Darwin lá, o ambiente muda o ser vivo, entendeu? É como se eu fosse um ser vivo aqui e o ambiente estivesse interagindo comigo, entende? Então é assim que eu vejo, tipo, por que a pessoa está ali em cima? Eu já sei a resposta, mas por que ele está lá, tipo, é mais ou menos assim. Na minha cabeça é assim que eu vejo. E me dá prazer ser assim, tipo, é legal, eu sempre quis, entende? Tipo, eu ficava brincando às vezes de que eu olhava assim pra pessoa, aí já sabia a altura dela, o peso dela, entende? Na escola, ficava olhando assim, não sei porquê, mas ficava olhando, entende? Então eu queria saber. Procurando relação, procurando padrão. Por exemplo, talvez eu fique julgando igual acho que ela está me julgando, né? Por exemplo, no meu banheiro no banheiro da casa que eu moro, tem umas lajotinhas assim. Aí eu já sei a lajotinha decorada, mas sempre que eu estou lá banhando sem fazer nada, eu fico olhando para a lajotinha e tentando ver algum regra delas, entende? Mas acho que eu faço, são as mesmas, nunca mudaram. Tem 3 anos que eu vi aquele negócio, todos os dias, não tem nada novo para descobrir. Mas eu ainda fico olhando para a lajotinha como se tivesse algo novo para descobrir. É mais ou menos assim, aquilo que eu vejo, tudo. Sempre que eu escrevo a forma de massa, parece que eu vou fazer uma coisa nova. Sim? Talvez uma pergunta um pouco polêmica. Que seria, como você pensa que é, porque eu já vi você falando isso em podcast, como é que é equilibrar a questão de ciência com religião? Legal. E olha, vocês são físicos e sai essa pergunta aqui, né? Então, não me sinto mal. Porque, por exemplo, sendo sincero, eu não esperava que essa pergunta fosse sair aqui, do ambiente totalmente acadêmico e tudo. Como que eu concilio? É tipo assim, ó, eu amo matemática, amo esqui, e a parte fundamental também, dos axiomas, o que é um ponto, o que é uma reta, e tudo mais. Amo esqui, amo mais do que a física, por exemplo. Tenho mais facilidade para aprender. Quando eu vejo um problema, eu sei que eu vou achar a resposta dele de algum jeito. Quando eu vejo eu consigo classificar, parece que eu não vou conseguir entender de nenhum jeito. Então, já como a matemática é um tipo de verdade que é considerado quase inabalável, né? E mesmo assim, você tem que acreditar em pequenos passos de fé. Por exemplo, você tem que acreditar que um ponto é uma coisa, que você define ele, mas não sabe o que é, que ele não pode ser mensurado.
a identidade dele é essa, ele é tão pequeno que não pode ser descrito com exatidão. Então é mais ou menos isso. Então o que está acontecendo aqui? Você tem que dar o primeiro passo, você tem que ter uma fé que vai conseguir dar o primeiro passo para depois construir uma reta, vai ser cheio de pontos. E na religião é o quê? Na religião já é uma crença exagerada, você tem uma fé exagerada. Por exemplo, Abraão ia matar o próprio filho lá porque acreditava que ele podia ser ressuscitado, porque amava a Deus e tudo. Então ele tinha uma crença enorme em alguma coisa. Jesus Cristo andou por cima das águas. Para você acreditar nisso, você primeiro nem tem que querer saber como. Entende? Então você já tem que ter uma fé enorme, uma fé de um evento milagroso e exorbitante. Isso é tipo uma viagem do tempo, é tipo acreditar na viagem do tempo, porque o professor Ricardo está falando que se viajar na cidade da luz dá muito viajar no tempo. Para mim é esse tipo de fé, entende? É uma fé grande, é um acontecimento enorme, um evento gigante. E na ciência não. A ciência é uma fé pequenininha, em pedaços tão pequenos, que quando você esquece esses pedaços, parece que tudo é a verdade mesmo. Entendeu? Então, por exemplo, calculando a distância dessa garrafa aqui agora, aí eu coloco a mão assim, aí para tampar o pé dela bem certinho. Pronto, melhor. Aí aqui, aí tá cobrindo certinho. Aí quantas mãos cabem aqui, ó? Pegar esse tamanho aí, 1, 2, 3. Então vai caber 3 garrafas quando eu colocar essa garrafa aqui, bora ver, ó. 1, 2, 3. Aí um pouco mais que 3. Aí, legal, deu pra prever, com um método científico. Mas eu tive que acreditar que era certo, entende? Eu tive que acreditar que a luz estava passando reto assim. Eu tive que acreditar que a proporção estava perfeita. Eu tive que acreditar que a garrafa é feita de infinitos pontos, assim, igual a mesma feita de infinitos pontos. E que as paralelas do Tales passavam todos para um único ponto focal e que chegava em um único ponto focal. Então eu tive que acreditar em muita coisa pelo caminho. Só que como dá certo, como a ciência sempre dá certo, na maioria das vezes, então às vezes a gente esquece da fé. E fica só com a parte de dar certo. Aí na religião a gente não vê mais pessoas andando em cima da água, não vê mais como assim, é fácil duvidar, entende? Então a diferença entre religião e ciência para mim é só o tamanho da fé. Na ciência você acredita em um pedacinho pequeno de coisa e consegue fazer uma previsão exagerada, uma coisa bonita, consegue mandar um para a lua, consegue fazer coisas extraordinárias, consegue deduzir toda a matemática que a gente tem, começando com um ponto, uma reta, uma coisa. Então você tem uma fé pequenininha. E na religião não, você já acredita em coisas gigantescas. Então é só o tamanho da fé que tem diferença. Entende? É tanto que quando a física vai chegar nas partes fundamentais vai começar a dar problema, né? Vai começar a ficar meio mirabolante a coisa, vai meio que aparecer certos milagres ali. A não ser que você seja um Ricardo e goste mais de mecânica quântica, aí você vai entender as coisas, porque senão pra mim vai ser fé, né? Mas talvez se chegar no nível dele para de ser fé, né? Quem sabe? Mas é só a diferença o tamanho da fé. Fé em evento grande, fé em evento pequeno. Como é que você mede esse tamanho? Como é que mede o tamanho? Não, mas eu acho interessante explicar isso também. O tamanho da fé. Pessoal, Outra coisa. É o tamanho da fé. Eu achei que era da garrafa. Por que é verdade? Tudo bem? Por que ela é uma? Busca. Por que você busca a verdade? Para que você busca a verdade? Entendi. Tem verdade? Sei lá, por que eu busco a verdade? Nem na matemática, nem na física, nem... A verdade, ela existe? Ou é uma coisa que é sua, que é pessoal, que é... Né? Porque você acabou de dizer que você tem um problema ali que você sabe que... Pode não ter resposta. Pode não ter resposta. Isso. Portanto, não vai ter verdade. Exatamente. Entendeu? Então, essa é uma questão que é interessante e que responde a essa pergunta também, né, do tamanho da fé. Como que ela responderia o tamanho da fé? Não sei, mas não sei. A diferença da religião para a ciência é o tamanho da fé. Então, esse tamanho deve ter para virar religião. Porque uma fé grande e uma fé pequena. É brincadeira. Mas filosoficamente é legal. Não, eu não saberia medir. Sei lá, acho que Até porque medir, você sabe, né? E também pode estar errado. Porque eu posso medir, você medir a mesma coisa e não dá certo. E aliás, você mostrou aqui nos seus exemplos, né, que muitas vezes você erra, né, para mais ou para menos.
E é você, no mesmo instrumento, na mesma lógica, na mesma... Isso mesmo. Cara, eu não saberia medir o tamanho diferencial. Eu sei que eu digo que a fé é pequena porque, na matemática, nos outros é porque você não consegue pensar em nada menor. Você não consegue pensar em nada menor que um ponto, por exemplo. E a matemática é feita de pensamento, de abstração. Na física, por que seria a lei da inércia? Porque você não consegue chegar numa lei menor, não é essa a ideia? Então, para a ciência, o tamanho da fé é o menor que você consegue testar, mas você consegue medir, é tipo isso. É a carga de prova, coisa que tem dimensões tão pequenas que é como vai ser isso. Agora, na religião, o tamanho da fé seria o quê? Seria um evento impossível, que você pensa que é impossível e depois acontece. Sei lá, você mais ou menos isso. Então, na ciência é o menor tamanho de verdade, a menor coisinha que você acha como verdade, que é o menor passo de fé. E na religião é algo que você pensa que é impossível, como se fosse um milagre. Eu acho que é assim. Tipo, é impossível Deus ressuscitar Isaac, é impossível Deus andar em cima da água, é impossível ter Armagedon, é impossível Deus existir. Aí eu acho que o que move a fé da religião é essa, tipo, a coisa grandiosa, impossível, entende? E na ciência não, é tipo o menor pedacinho de verdade. Eu acho que o mestre assim, o menor pedacinho e impossível, então é o menor pedacinho impossível. Acho que eu tô confundindo já a mim mesmo com você. E não tô falando nada com nada, né? Na verdade, Domingos, você falando até me lembrou de uma questão que quando a gente tem tanto a ciência como a matemática também, nos axiomas, né? Normalmente essas verdades que a gente tem que assumir, elas são, digamos assim, você aceita tranquilamente, como por exemplo, a questão de você poder verificar que de fato um ponto é um objeto ali muito pequenininho. Então as verdades que são impostas pela ciência, de certa forma, não é que a gente aceita muito fácil, mas também elas meio que têm um caráter que você verifica mais fácil, né? De fato são coisas que não são tão de certa forma assim difíceis de você imaginar que vai ocorrer, né? Então, por exemplo, um postulado que a gente tem do Einstein, né? Da velocidade da luz ser constante nos referenciais, é o que você verificava nos experimentos. E aí a gente aceita, de certa forma, né, por conta da evidência experimental, assim como na matemática tem a questão dos pontos, das retas, né? E falando da parte da geometria. Então, são talvez verdades um pouco óbvias, entre aspas, né? Que a gente, tudo bem, vamos levar a partir disso. Enquanto que na religião, pelo menos no meu ver, também são coisas um pouco mais que extrapolam ao que a gente consegue verificar ou no dia a dia ou com a experiência, né? Eu penso um pouco assim, e você me falando me lembrou também dessa questão. Duas coisas. Agora eu tenho uma resposta de vocês, também na verdade. E segundo, o óbvio me assusta mais do que o extraordinário. Eu tinha um professor de matemática, Sebastião, que ele falou assim, ele fez uma função seno assim, aí riscou no meio e falou que a soma de 4 daqui dá um círculo perfeito, foi mais ou menos isso. Aí ele falou assim, se isso aqui desse um círculo faltando, ou um quadrado esquisito, eu ficaria em paz, eu ia embora aqui. Mas o fato de dar um círculo perfeito me assusta. Porque é óbvio, então não assusta. Dá um círculo perfeito, entende? Se desse qualquer outra coisa esquisita, não assustaria. Mas quando dá um círculo perfeito, é tão óbvio, assusta, entende? Aí, e a resposta da verdade de vocês, do tamanho da fé? Entropia. Não existe uma única chance no universo de o calor e do frio para o quente e que as partículas se organizarem. Não existe uma única chance estatística. É claro que a gente nunca vai ver, mas não existe uma única. A fé da religião é essa única chance de acontecer. E a fé da física é o que a gente tem na realidade. Entendeu? Essa é a diferença. Desculpa se eu estiver atrapalhando vocês. Eu preciso E olha, o Thiago está esperando a gente, viu? Então vamos lá. Legal. Do Absolado. Então, já me despedir de vocês. Beijo pro Absolado. Estamos indo pro Absolado. Então, se alguém tiver alguma pergunta, é a última chance, eu acho, né?
Então, deixa eu agradecer a atenção de vocês. Muito obrigado por estarem aqui. Não era para mim estar aqui, vocês são professores de física, então era para mim estar aqui sentado aprendendo com vocês. Então, era para mim estar aqui, entende? Me levando um monte de conteúdo para fazer os vídeos depois. Mas aconteceu justamente meio que o contrário. Então, muito obrigado pela atenção de vocês e obrigado pelo carinho e por terem estado aí, tá bom?